É quanto tempo? A gente vai falando aqui, é 1 hora, Pode render até 2 horas. Pode render até na verdade, não mais agora. Agora é só 1h30. Porque você chegou atrasado. Certo. Ops. Tá filmando isso assim, já, né? Tá filmando? Ótimo, legal, gostei. Tudo bem. Gostei, tudo bem. Então, saudações mais uma vez nesse Bizorra número... Bizorra... Eu esqueci, é 6. Bizorra Podcast 6. Que não é um podcast, é um videocast, na verdade, né? Na prática, eu sempre confundo. A gente... Eu não entendi bem a diferença também. Porque a gente pode vender isso aqui em áudio também. Enfim, sei lá. Então, bem-vindos ao videocast /podcast da Bizorra, número 6. Dessa vez com 2 figuras aqui importantes da cultura pop, digamos assim. Da cultura... Da comunicação. Da difusão da cultura pop. Enfim, daqui do Maranhão, Lucas Vieira E aí, turma? Anne Cascais. Cascais. Anne Cascais, donos da Volts, né? Que é uma plataforma de conteúdo jornalístico, que também é uma produtora, funciona como assessoria de imprensa, de comunicação. Como tudo. Correto? A gente Tudo que né? der pra usar comunicação, a gente tá no meio. A gente tava até falando que essa coisa de comunicação hoje em dia é tudo muito híbrido, né? A gente entra pra fazer uma profissão, de repente a gente tá fazendo outra, e quando pensa que não, a gente tá O comunicador evento, é um aí a grande gente tá faz vendendo tudo, né? coisa, Tem e que ser, distribuindo senão... panfleto, e é aquela confusão. Mas é isso aí também. Se não passar Pois fome. é. E vocês, assim, vocês começaram como uma plataforma de jornalística, conteúdo puramente jornalístico, e depois começaram a o quê? A oferecer outros tipos de Alguns serviços. Calma. Vocês têm CNPJ? Temos. Tamo aí. Temos aí. Temos. Se me quiser saber um pouco mais sobre isso, eu não vou saber te dizer. Mas a gente tem Sabe que a gente 28... De mais longe já viemos. Mais longe a gente já viu. Não, porque é legal estabelecer que não é um projeto de extensão, né? Não, é uma empresa, Não é só uma brincadeirinha, às vezes não é parece só- ser, mas é sério. E de repente a gente tá falando de Mulher Maravilha ali, o pessoal, né, confunde, mas é um hobbyzinho. É um hobbyzinho. Eles têm tempo livre pra fazer isso. Eles são milionários, sabe? É Eles... inescapável perguntar como surgiu o projeto, né? Então, aí a gente volta pra 2017, quando eu tava ali no fim desse período de faculdade, que a gente tá meio querendo saber o que a gente quer fazer da vida e tudo mais. E aí eu percebi que eu gostava muito de trabalhar com entretenimento, assim. Eu sempre fui eu sempre brinco com a Anne, assim, eu morava no interior, eu não tinha acesso a cinema, essas coisas. Então, quando Televisão na praça. Não tinha TV a cabo. não tinha TV a cabo, não tinha essas coisas. Quando eu vim pra cidade grande, eu vim com uma demanda reprimida. Então, eu vim muito interessado em todos os assuntos de cultura pop. Então, eu gostava muito de entretenimento. Só que aqui, na nossa cidade, a gente não tem, no jornalismo, que era a profissão que eu estava me formando, muitos espaços, quase nenhum, para trabalhar com entretenimento. Para falar, de repente você está trabalhando profissionalmente ali, falando do namoro da Marquezine, uma coisa, não tem, de um filme novo que vai estrear, não tem. E eu falei assim, cara, então vamos montar uma plataforma aqui e vamos indo. Aí a gente começou, era conteúdo jornalístico, porque eu fui tentando aplicar aquela coisa da técnica que o jornalista aprende, mas falando sobre um assunto específico que era a cultura. Né? E aí o Volt surgiu nisso, assim, com a intenção de ser uma plataforma que pudesse se transformar até como um campo de trabalho para pessoas como eu, que gostava, que tinham interesse, né, de trabalhar com entretenimento. E a gente misturava um pouco ali de cultura pop e botava ali um São João no meio, uma coisa do Maranhão, um DNA maranhense, que é o que a nossa cidade respira, né? E tudo mais, e a gente vai, sempre foi, desde 2017, equilibrando um Capitão América com um Boomer Boy, depois com um Tambor de Crioulo e depois uma Mulher Maravilha, e a gente vai conversando com o público desse jeito. Aí, com o passar do tempo, a gente foi fazendo eventos, foi capacitando equipes e para prestar serviços, que hoje a gente presta, enfim. E aí a gente tem um monte de coisa hoje. A gente pode falar que vocês são uma espécie de omelete de São Luís? A gente pode chegar a esse ponto? Isso. Eu tenho um Já pouco de falaram medo isso? disso, Olha, mas tipo, é por aí, né? Ficamos um pouco honrados com essa Eu acho uma pressão um essa pouco grande. comparação. Né? Mas Mas é tipo isso, eu acho que é um modelo é um formato parecido. eu falo isso porque eu não consigo encontrar outra iniciativa aqui, né, de vocês aqui em São Luís. Existe? Eu acho que não sei. Existem, Existem alguns. mas é porque o Volts ele vai muito por essa demanda que a gente vai surgindo, né? A gente começou com conteúdo, a gente viu que dava pra aproveitar e fazer um evento ali, depois a gente viu que dava pra gente trabalhar com vídeos também, dava pra gente capacitar estudantes que queriam entrar nesse ramo. Eu acho que é porque também a gente, por ter uma formação em comunicação, a gente acaba
dando uma embalagem que faz com que o nosso produto fique mais parecido com o que o Omelete já faz, que são grandes profissionais, uma empresa estruturada. Porque às vezes e tudo tem mais. outras páginas que fazem isso, mas são pessoas de outras áreas, por exemplo, é que algo mais começam a de fazer hobby porque mesmo. gostam de acompanhar a cultura pop, gostam de consumir, né? Mas deixa eu perguntar, você falou de capacitar estudantes. Vocês têm alguma parceria com os prestágios, coisas assim? Não nesse nível, mas a Tá querendo gente... abandonar esse projeto? Você tá precisando, atrás de vaga de Não, estágio. achei interessante. Não, achei uma ótima proposta, na verdade. Achei interessante quando você falou assim. Foi né? mais um desdobramento que a gente teve no ano passado, quando a gente criou um laboratório de capacitação para estudantes de comunicação, que estavam aí querendo montar portfólio. Então, de forma resumida, o que a gente fez? Foi o Volts Lab. A gente abriu o espaço do Volts para fazer uma seleção de estudantes ou pessoas que tinham acabado de se formar em jornalismo, mas não conseguiam oportunidade de trabalho por falta de portfólio para apresentar, né? Porque hoje as empresas querem receber já as pessoas com uma experiência aí muito vasta, que não rola com pessoas que acabaram de sair da faculdade. Então a gente cedeu esse espaço, a gente capacitava, acompanhava, fazia oficinas de gravação, de edição, e aí eles produziam também para o Volts, a gente capacitava eles, aumentava esse portfólio, e a gente teve um bom resultado porque muitos deles conseguiram apresentar esse portfólio e conseguiram vagas de estágio, conseguiram de alguma forma se colocar aí no mercado de trabalho. Até porque durante esse período todo de 2017 para cá, a galera das faculdades, da UFMA, das faculdades particulares, eles sempre se interessaram muito pelo... Assim, como assim vocês estão fazendo uma plataforma de jornalismo que fala sobre isso? Dá para trabalhar aqui com em São isso? Luís, dá para trabalhar. E aí isso gerava muito interesse, né? E aí a gente sabe que as oportunidades de comunicação aqui na nossa cidade são muito limitadas. Então, a gente pensou, não tem por que a gente não tentar, pelo menos, botar isso para frente e ajudar a nossa galera da comunicação a, né, trabalhar com o que gosta e também conseguir portfólio, que é um negócio muito importante, às vezes muito mais importante até do que enviar currículo, é você ter um bom portfólio. Ter um bom material ter um pra bom material apresentar. para mostrar. E a gente acabou ajudando, sem querer, querendo, um monte de gente. Assim. E deixa eu perguntar, esse foi o último, digamos assim, o último projeto de vocês, assim, Projeto. porque eu vi que tá lá, tem lá, vocês são desde 2017, correto? Sim. Isso. Até 2021. Até 2021, eu vi que 2021 tinha esse Volts Lab, né? Isso. Vocês tiveram também vários outros projetos, como Prêmio o Volts. Volts Store, Premier Volts, Circuito Volts, Prêmio... repetir, né? Premier Volts e Prêmio Volts são diferentes, Circuito Sim. Volts, e vocês também têm uma loja, né? Volts Store, Isso. correto? Nossa, vocês fazem muita coisa, né? O Volts ele já passou Eu por gostaria várias só de fases. frisar uma coisa aqui antes da resposta, que tem a ver com a resposta anterior. Como vocês deram um salto quântico em relação à formação que se costuma dar ao estudante de comunicação aqui em São Luís. Pelo menos eu não conheço, eu não me formei em comunicação fora. Né? Que é a coisa, você é muito trabalhado aqui, meio que não, você vai, se der muita sorte, você trabalhar na Mirante. Mas eles são do Selma. Mas, Você é do Selma, né? Isso. Ah, tá. então eu não sei Os como... dois. Sou da primeira turma do seu, mas não tinha nada ainda. Acho que eles têm uma outra pegada lá mais empreendedora, talvez. Não Vocês sei. tiveram essa pegada mais empreendedora na Até que formação? Não. Não. Aqui, eu acho que tem muita coisa nos cursos de comunicação assim, que é para inglês ver, né? Eu acho aqui em São Luís, infelizmente. A gente escuta muito, por exemplo, da galera que participou. A gente reuniu, no Volts Lab, a gente reuniu uma turma de 15 pessoas mais ou menos, algo assim. E antes disso, até com a galera que a gente já conhecia, sempre rolou um papo de muito, não tem um laboratório, não tem um espaço pra gente, na prática, tentar aprender alguma coisa e etc, etc. Então, a gente traz muito uma coisa nossa mesmo, assim, de uma inquietação nossa. O Volts é muito sobre inquietações que a gente tem. E que a gente encontrou em comum, né? Inquietações que os dois tinham e a gente foi ali tentando desenhar projetos que resultassem nos E aí acaba que o procurava. Volts hoje é muito uma empresa assim, de projetos. Por isso que tem muitos formatos diferentes de coisas que a gente se envolve. A gente faz um evento, de repente faz uma loja, porque a gente vai identificando essas inquietações necessidades que a gente tem, as necessidades das pessoas que seguem a gente ali, da comunidadezinha que a gente acabou formando, que presta atenção nas coisas que a gente faz, é tudo fruto de inquietações. Tipo, o Volt surgiu como uma inquietação de que, não tem uma plataforma assim que dê pra, enfim, trabalhar de alguma forma, fizemos. Aí, com o passar do tempo, a gente foi produzindo conteúdo. Teve uma época que a gente era muito mais parecido com o Omelete, que era a época do YouTube. O YouTube tava em alta, aquela bolha, quando a bolha estourou e tal. E aí a gente produzia. Só que aí de um tempo para cá a gente tem focado mais em fazer os eventos, que são, por exemplo, a Premiere.
a gente identificou, por exemplo, que quando o fã ele fica compra enfim, fã de verdade, vai para uma premiere de um filme da Marvel, por exemplo, que ia estrear meia-noite, ele fica ali de 10 horas que o shopping fecha até meia-noite sem fazer nada esperando. E aí a gente pegou e fez um projeto pro shopping, vamos fazer um negócio aqui que a gente faz uma roda de conversa, bota umas brincadeiras, bota um cosplay aqui. Insere uma programação que vai unir essa rede de fãs que estão ali, né? E isso rendeu uma coisa que viralizou, não foi? A questão da transmissão do Game of Thrones. Isso, foi um negócio que a gente pensou e que ninguém dizia que ia dar certo, literalmente. Eu até, assim, gente, eu pensava que isso era só coisa de gente famosa que falava assim, não, ninguém acreditava em mim, eu fui lá e fiz. Mas era uma coisa... Realmente aconteceu com a gente. Realmente aconteceu com a gente. Que a gente já tinha feito algumas... o primeiro evento que a gente fez foi Premiere Volts, que foi essa coisa de ir pro cinema... a gente fez uma edição no cinema de Capitã Marvel, né? Esse pré-estreia de Capitã Marvel. A gente conseguiu convencer o cinema de... Deixa a gente fazer aqui uma programação pros fãs e tal. Eles deixaram, deu tudo certo. Deu uma repercussão bacana. E aí um outro shopping convidou a gente. A gente já fez essa programação em 2 shoppings. E aí a gente a gente monta essas brincadeiras, essas dinâmicas, bate-papos pro fã, e ele se entretém naquele momento, ele fica com mais hype, que a gente fala, ele fica mais empolgado para ver o filme. Isso gera uma experiência boa dentro do shopping, com a marca, com o Volts, para ele. Enfim, isso a gente conseguiu transformar isso num negócio. Depois, me perdi. Qual é? Sobre Game of Thrones. Game of Thrones. Nessa mesma época, a gente tinha tentado fazer isso. Isso vai acontecer várias vezes aqui ao longo do episódio. Natural. Não, tudo bem. Aí vocês vão me lembrando. A Anne tem uma memória ótima, por isso que é uma parceria que dá certo. E aí a gente, antes de fazer a Premiere, a gente já tinha conversado até de fazer algo com Game of Thrones, mas ninguém dava meio bola assim, falava assim, quem que vai sair de casa em São Luís do Maranhão? São Luís. História, né? Tem gente que assiste Game of Thrones. Aí a gente foi atrás, tanto que a gente fez o projeto sem patrocínio nenhum. Porque a gente bateu na porta de um monte de gente, ninguém quis. Porque ninguém achava que, tipo, as pessoas tinham essa... Que nem futebol, né? Interesse, Que nem futebol. Sai de casa pra... pra ir ver. Aí, tipo, até que... Foram 6 ou 8 episódios, eu acho que, de Game of Thrones. Mas tu sairia de casa pra ver o Moto? Não, desculpa, vai, volta. Mas aí é Game of Thrones, galera. É Flamengo, é o Flamengo da série, não. E aí a galera foi, aí a primeira vez deu um público bacana, deu repercussão. Aí eu sei que no terceiro episódio viralizou. Porque... Terceiro ou quarto episódio, porque ocorreu um ponto de virada na série e que as pessoas... Mas isso não foi, não foi no primeiro... primeira temporada, né? Não, foi na última já. Sim. Então, tipo, já tinha uma base boa de fãs, só que ninguém acreditava que... Porque os fãs ficam espalhados, assim como podem existir outras séries que nesse momento existem muitos fãs espalhados que se a gente quiser, e como a gente recebe muitos pedidos. Faz de Stranger Things, faz de The Walking Dead, faz de não sei o quê. E aí no meio do caminho a gente vai vendo que realmente tem uma base forte de pessoas, de público, e que essa demanda é sim pertinente aqui. Teve um momento aí na temporada de Game of Thrones que... Teve a catarse, o pessoal ficou louco. Eu via e aí, o pessoal louco, meu Deus do céu, desgraçado. Uma reação eu boto assim... no meu portfólio, que foi eu que fiz aquele vídeo. Porque na época... Na época eu era o único da equipe que não assistia Game of Thrones, porque eu também nunca vi até hoje. Todo mundo assistia. Não me deixa no vácuo, porra. Tudo bem, estamos juntos. É nóis. E aí eu era o único que não assistia Game of Thrones. Então a equipe toda preparava a programação, na hora que começava o episódio todo mundo assistia e eu ficava aqui, ó, tirando foto. Tirava. Sem entender nada do que tava acontecendo. E de repente aconteceu um barulho assim no telão que tava lá no shopping. Primeiro pensamento, alguma coisa deu errado. Assim, meu Deus, e agora? Aí quando eu penso que não, a pessoa começa a gritar e pular e ficar de pé e aquela confusão e eu aqui tremendo. Experiência religiosa. Gente, o que tá acontecendo? E aí, enfim, aí foi embora. Aí depois, no sábado... Aí eu sei que no último episódio, isso foi no meio da temporada, no último episódio... Tinha gente sentado, era uma praça de alimentação do shopping, tem muitas esse cadeiras. Esse acontecimento também chamou a atenção da galera. Deixa eu perguntar uma coisa, não deu pra ver todos os episódios em série, isso não funciona assim, é porque eu nunca vi. Nessa época, é na HBO, né, que sai, não é? Isso, nessa época era um episódio a cada domingo. Então as pessoas se reuniam a cada domingo. Entendi. Entendeu? E aí, tipo, todo domingo, aí por isso que o primeiro... Foi bom, a galera se unir, já foi muito surpreendente pra gente do Volts, que é um projeto, em comparação ao alcance que teve esse evento, é um projeto pequeno, a gente não tem aquela comunidade grande, inteira de fãs, então foi uma coisa que realmente viralizou. A gente
foi pro shopping no primeiro dia, conseguimos Reuniu um público muito considerável. A gente ficou assustado até, falou assim, nossa, mas aí no segundo foi maior, no terceiro foi maior, na quarta viralizou, e aí virou notícia. Isso com a colaboração da equipe do shopping também? Eles só autorizaram. Aí depois se empolgaram, peraí. Isso. Aí não, todo Não é mundo se pouca empolgou. coisa, não. Depois todo mundo se empolgou. E aí... Não, depois dessa reação, o pessoal foi parar pra ver. Mas o que é o Volts mesmo? Por que eles estão conseguindo entendi. fazer isso aí? E aí eu sei que no último episódio lotou a praça de alimentação e a galera ficava sentada no chão. Ali é um shopping que fica aqui no Jaracativa, dá uma... no segundo andar, a gente conseguiu lotar toda a praça de alimentação nas cadeiras e a galera ficava no chão sentada, ao redor, na praça de alimentação, nos corredores, pra assistir o telão. Então, isso foi uma coisa, assim, que, meu Deus. E aí, desde então, todo mundo que tem uma série preferida pede pra gente fazer uma... Isso que eu ia perguntar aqui. Dá pra fazer isso atualmente com outra série que tá no... A gente vai fazer. Que é febre? Tipo Stranger Things, por exemplo? Pois é, aí... Ou The Boys, por exemplo, não sei. A gente recebe muitos pedidos. Assim, nosso DM é o tempo todo quando o pessoal pede muito Premiere, que é quando vai estrear principalmente filmes da Marvel ou da DC. Isso que eu ia perguntar, o que é o Volts Premiere, por exemplo? É só essa programação, é uma programação que a gente prepara para estreias importantes do cinema. Então, tipo, principalmente blockbuster, né? Então, quando vai estrear alguma coisa, tipo, um Doutor Estranho da vida, que vai ter agora, Vingadores, algo que realmente, para essa comunidade de cultura pop... uma expectativa muito grande para os fãs, que a gente rende, aproveita para fazer uma programação em cima disso. Essa é a Premiere. Aí a gente faz isso. Pergunta. Posso? Pode. Ok, tá. Eu não sou nenhum... Então, bem-vindo ao podcast. Assim, eu reparei assim que vocês estão acabam ocupando espaço também de agência de publicidade. Também. Né? Porque vocês estão sendo, não sei se obrigados ou se vocês já buscavam isso, criando eventos de congregação de fãs de um produto que não é necessariamente de vocês. Quando vocês fossem uma agência de comunicação, vocês iriam só cobrir. Isso, exatamente. Então isso... ele perguntou um monte de coisa. Então o que acontece? Eu percebo, talvez vocês concordem ou não, que tem uma falta de fé dos agentes, dos operadores da publicidade aqui no Maranhão com esse público. Muito. É como você às vezes chega numa agência de publicidade e o cara, não, o negócio é preço, cartela, preço e tal. Coloca aquele barulho de bigorna caindo quando aparecer o preço. Pra assustar o pessoal, aumenta o volume na hora, que é pro cara levar um susto e ele prestar atenção na geladeira e tal. E vocês estão se dando, talvez assim, vocês estão de frente para uma região inexplorada pelo mercado por puro preconceito. Sim. É muito também porque eu acho que a gente acaba... Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente acaba... Quando a gente fala de... O Volts é um produto de comunicação, né? Então, acho que a gente... O Volts... Nosso ponto de partida sempre vai ser o conteúdo em si. E isso faz a gente começar a explorar esses caminhos justamente porque a gente não encontra esse apoio. Então a gente vai... a gente acaba fazendo a gente mesmo isso, pra ver se a gente consegue gerar o conteúdo que a gente quer cobrir. Então a gente vai, a gente faz... A gente chuta e corre pro gol. Não tem isso aqui pra gente cobrir, tipo a gente vai fazer o projeto e vai fazer a cobertura e vai fazendo todos os processos que envolvem. Vocês detectaram um público que não tá sendo atendido. Pois é, e tem uma coisa que eu ia falar... Vou abrir um chocolatinho. Fiquem à vontade, gente. Ó. Eu vou já aqui. Sábado de Páscoa, viu? Amanhã o homem volta amanhã. Eu acho que é muito porque o nosso mercado maranhense, ele não é muito criador de tendências, né? A gente acaba sempre reproduzindo tendências que vêm de fora. Então, esse mercado de cultura pop ele é muito forte Sudeste, onde é o centro, tudo que é de mídia, de comunicação, enfim, é tudo mais forte lá. E é uma coisa, até quando a gente fez um evento, a gente fez o maior evento de cultura pop do Maranhão em 2019. One Pix. Exatamente. Só que o evento reuniu 2.500 pessoas, movimentou uma cacetada de dinheiro ali pra galera do... E é muito que a gente ouve assim, vocês falaram agora, a gente pode chamar vocês de Omelete? Quando a gente fez o One Pix, a gente pode chamar de CCXP do Maranhão. Do Maranhão, sempre a comparação. Justamente porque estão acostumados a ver isso lá fora. Então, se a gente faz aqui, é porque se inspirou lá fora. Então, tem que sempre interligar o que é feito lá. O que não tem problema nenhum. Pois é, o que a gente não vê como problema. Eu até falei que a gente ficou rápido Isso é sintomático de alguma coisa de São Luís. Sintomático. Aqui é tão pequeno. Aqui, ó, vou te falar a real de São Luís. São Luís é uma cidade do interior
travestida de capital. Então, São Luís é pequena, São Luís é uma pequena. Não é tão pequeno assim. Então, qualquer coisa que, nesse sentido... É a maior Imperatriz. cidade pequena do Maior que mundo. Imperatriz. Pelo amor de Deus, amamos Imperatriz. Sigam o Volts. Então, aqui tem isso. Nós não, a Besouro odeia a Imperatriz. Pelo amor de Deus, gente. As coisas Pula que, essa pauta, as coisas pula essa que, pauta. as coisas que irritam aqui ganha esse aspecto de uma coisa... Meu Deus do céu, que nem... É como se as pessoas não acreditassem que realmente aconteceu aqui. Tem um Gente. ceticismo Mas nesse aqui- sentido. Exato. Eu acho que é porque eu acho que rola um estereótipo de. E a gente meio que acredita no estereótipo, assim, de que Maranhão não é lugar pra. Assim, quem que no Maranhão gosta de assistir série a ponto de ir pro shopping assistir? Ou E quem aquela coisa, a gente não acredita até alguém ir lá e fazer. ir lá e fazer. Entendeu? E aí eu acho muito doido. Mas pra gente fazer o evento, até no último dia, foi difícil pra arrumar patrocínio. É uma conversa, é um Não, convencimento. todo Até o você processo dizer é que muito tem a difícil. pessoa que. Aí a gente. Não, porque, ó, por exemplo, agora a gente vai ter uma transmissão que a gente vai fazer parecida com a de Game of Thrones. A gente passou esse período de pandemia inteiro, 2 anos sem fazer nada. E que foi uma tragédia, assim, pro Volts. Porque a nível de negócio, tá? Óbvio que a pandemia foi uma super tragédia, enfim. Mas em 2019 foi o nosso melhor ano em relação à produção de conteúdo e eventos. Porque Eventos. foi o ano que a gente botou na quinta marcha e foi. A gente fazia premiere, fazia transmissão de série, Foi de o ano reality do One show. Pix, Foi o ano do Pix, foi Prêmio um Volts. evento. A gente criou um prêmio, o Prêmio Volts, que é um prêmio só para artistas locais. A gente já fala sobre isso, cara. Muito fala sobre isso. Pois é, e aí a gente veio a pandemia em 2020. Aí acabou. Aí a gente ficou, não acredito nisso. Tava indo Como tão é que vai bem, fazer? Tava indo tão bem. Aí a gente passou 2020, 2021 sem fazer nada. Uma produção remota, não fazer nada Não, também não, né? Por favor. produção, assim, sem eventos, sem grandes projetos, tudo com uma produção mais digital. Aí foi aí que a gente caiu no mundo dos podcasts também, mas não eram podcasts como esses bonitões agora que tem, né? A gente fazia o Uma podcast coisa aqui no mais celular. modesta aqui, trancada ali no meu numa quarto. videochamada, a gente... Enfim, aí a gente tá voltando agora. Depois de todo esse período, a gente vai voltar a uma transmissão, que vai ser até um experimento pra gente, agora com uma série que não é Game of Thrones, é um reality show, chamado RuPaul's Drag Race. Eu vi lá Esse reality show já existe há um tempo. Já né? existe, já tá na... O quê? Agora é a 14ª temporada. 14ª A gente temporada. vai transmitir a final. Nossa, ele existe há muito tempo. Vai ter... É um reality show... 2009 que foi criado. Foi. E aí, tipo, é um reality show que tem Era na muitos época fãs. que Friends caminhava sobre a Terra. Então... E aí a gente descobriu não, a gente foi entendendo com o passar do tempo que tem um público aqui em São Luís que consome esse reality show. E aí a gente falou assim, pô, então vamos testar então. A gente lançou um projeto, eles compraram a ideia, o pessoal lá do shopping, que a gente vai fazer essa transmissão dessa vez. E aí a gente tá torcendo pra dar tudo certo, pelo amor de Deus. Acho que vai dar, cara. Qual é a leitura Vai que dar. vocês fazem do mercado de São Luís, assim? Em Do relação- tamanho desse Tópico mercado de sensível. cultura pop. Tópico sensível, porque essa Por leitura... favor, uma cerveja aí, por favor. Essa leitura se resume a Eu parei de fazer dificuldades. Se resume Em relação a- dificuldades que a gente passa. Maturidade Mas do mercado, assim, em termos de viabilidade comercial, se ele tem uma demanda diferenciada, ou se na verdade ele é um mercado como tem no resto do mundo e só não é atendido aqui, por exemplo. E vocês estão pegando esse mercado virgem. Sim, aqui em São Luís eu acho que a gente tá desmatando um monte de coisa. é mais ou menos isso. Em alguns pontos, sim. A gente vê... Tem muitas coisas que a gente vê que acontecem aqui, o pessoal viabiliza, mas pra quem já é grande, pra quem já fez coisas mais... notáveis ou quem já tá aí no mercado há muito tempo. Aí chega a gente com cara de recém-formado e vai falar, a pessoa às vezes não acredita, pensa que não vai pra frente, fica com aquele receio. É que eu acho que eu acho que falta muita coragem, assim, do ponto de vista das marcas que tem esse poder pra apoiar. Então tipo, várias vezes a gente liga a poder. televisão às vezes e vê, tipo assim, campeonatos, tipo, dos amigos de 1985 que tem, sei lá, 5, 7 patrocinadores, que aí você vê assim, então quer dizer que, tipo, Poder pra da isso poder da tem. influência. Pra isso tem. Agora, se a gente faz um evento que viraliza no mundo inteiro... Pô, o evento de Game of Thrones não teve nenhum patrocínio, fora o apoio do shopping, e ele viralizou, tipo, no mundo inteiro. Foi notícia no Omelete, E no site internacional, Sites internacionais, Comic Book, E São Luís faz parte do mundo? Assim, às vezes a gente tem a sensação ali, de ele que... tá ali no Globo, ele tá. Sim. de que ele tá ali, mas eu acho que, eu não sei, às vezes falta a gente... Ele marca uma presença.
tá ali, entendeu? E a gente tá ali tentando fazer com que a gente retome esse... E deixa eu perguntar uma coisa. É uma pergunta até um pouco indecorosa, não sei. Mas assim, mas a receita da empresa, ela é interessante? Ela vem mais hoje em dia dessa produtora de audiovisual, da produtora de audiovisual, não, ou do Story, por exemplo, do Volts Story, como é que é mais ou menos assim? Vem muito de eventos, assim. O principal hoje em dia é eventos. E por que eventos surgiram? Na verdade, vamos lá. A linha cronológica sendo... Acho que eu vou melhorar um pouco a pergunta. É no que os patrocinadores acreditam mais, quando vocês materializam um evento na frente deles? Eventos. Porque a gente começou querendo... A gente é jornalista. De raiz, assim, nós somos comunicação, né? Então a gente quis muito montar um site que pudesse falar de cultura e comportamento, né? Cultura pop, o comportamento, coisas da cidade, o São João, cultura popular, etc. A gente queria poder sobreviver disso como grandes sites sobrevivem, grandes portais de notícias sobrevivem. É possível em São Luís? Ainda não. Por quê? Porque existe ainda uma... Eu acho que assim, vai muito também do conteúdo que a gente produz. A gente não conseguiria vender um conteúdo ou vender o Volt só se a gente falasse sobre filmes internacionais, porque... Vocês estão concorrendo com o Omelete. É uma logística muito grande. Pra gente não vale a pena, a gente se desgasta e não consegue vender nada. Então a gente percebeu, só de conteúdo não dá pra gerar receita. O que a gente pode fazer é aproveitar esse conteúdo pra fazer algo que dialogue com o público daqui. Isso. O quê? Um evento que envolva uma série. série. E aí começou a ramificar as coisas, porque a gente queria muito poder viver só de comunicação, mas até os grandes portais de comunicação aqui da cidade, que recebem milhões de visualizações, acessos mensalmente, tem lá suas dificuldades para conseguir o patrocínio, se manter, porque simplesmente o mercado publicitário não absorve a demanda do digital, dessa comunicação digital, como absorve um comercial de TV, como absorve veículos mais tradicionais, que a internet ainda é meio que vistam como um primo... jovem, assim, aqui em São Luís. Ainda que fora, muita gente já esteja fazendo muito dinheiro. Eu não sei que ponto de virada que vai ter que ter fora para poder aqui dentro a gente falar assim, olha, mas aqui dentro a gente consegue e tal. Foi aí que a gente começou a perceber que, cara, a gente não vai conseguir viver de comunicação apenas no modo bruto. Conteúdo pelo conteúdo. Conteúdo pelo conteúdo. Então a gente precisa criar criar alguma coisa. Foi aí que veio a loja. Aí a gente falou assim, então, a gente vai ter que começar, a gente faz um investimento aqui do nosso bolso na loja e ver se a gente consegue, com o lucro disso, custear outras coisas. E aí a gente começa a fazer esses investimentos. Até questão de equipamento. Até questão de equipamento. Tudo, assim. E aí a gente pega e faz um evento. Esse evento aqui, beleza. A gente conseguiu fazer um evento... Ok, uma transmissão viraliza. Aí então vamos pegar esse público aqui, por exemplo, o público de Drag Race que a gente vai fazer agora é totalmente diferente do público de Game of Thrones ou do público do One Piece, que era o One Piece era como se fosse uma Comic Con. Uma Comic Con aqui, uma modesta. De São Luís, bem modesta. Aí a gente fez, então assim, uma galera ensaio de Comic Con. Entendeu? Aí tipo tem o K-pop, tem o pessoal das ilustrações, tem o pessoal do quadrinismo. E aí a gente agora vem com uma proposta de um reality show de drag queens. Isso é até um cenário que a gente do pessoal LGBTQI+. Exatamente. Mas aqui em São Luís, esse negócio de drag queen... É muito forte. Muito forte. Sim. Muito. A gente inclusive, a gente quer trazer a Frames pra cá. Frames, por favor, atenda esse período. A gente tentou, mas nunca dá certo. A Besoura, falecida, a gente chegou a fazer matéria sobre isso. Todas as boates da cidade são hoje em dia voltadas para um público LGBT, né? Muito. E esse reality show, por ele existir há muito tempo, ele influenciou muitas dessas pessoas que hoje em dia fazem a encararem, a vestirem esses personagens, enfim, a irem para esse mundo das drag queens. Aí veio o Pablo Vittar, que influenciou também, que surgiu também por causa desse reality, pelo menos é o que ela fala nas entrevistas. E aí é toda uma cadeia da cultura pop que se transforma por causa de um programa. E por isso que ele é importante. E aí a gente descobriu que existe uma comunidade aqui em São Luís que curte esse produto. Né? Porque a gente vai fazer esse evento porque vieram pessoas que acompanham e que lembraram do Volt e falaram, poxa, vocês bem que poderiam produzir. Vocês já fizeram. Um evento, aí a gente acaba virando referência aqui na cidade para esse perfil de evento, de produção. Então, acaba que... a galera já vem com essa demanda, porque sabe que é algo parecido com o que a gente costuma fazer. Então, se acompanha uma série, se vai ter uma estreia importante, a galera já lembra um pouco do Volt. A gente ficou meio que caracterizado por esse tipo de projeto.
E como profissional, eu acho isso interessante, porque é como se, da mesma forma que as marcas procuram as plataformas tradicionais, Ou os veículos tradicionais, influenciadores. por já terem uma espécie de confiança enfim, nas produções, nos eventos que essas outras marcas grandes fazem, já existe um público que procura o Volts, já é um movimento que começa a acontecer com a gente. Procuram a gente porque sabem que a gente já fez e que não é brincadeira e que a gente faz direitinho e tal. E aí é uma coisa que vai profissionalmente para nós dois aqui, para dentro do Volts, a gente começa... Isso ajuda a gente a estruturar a nossa empresa e fazer com que a nossa vontade de viver apenas disso, que hoje em dia a gente ainda não vive apenas do Volts, possa ir se aproximando, se tornando realidade. Uma outra pergunta a respeito da natureza do público, se vocês colocaram, olha, tu colocaste agora, né? Não, esse é um público totalmente diferente do Drag Race, do RuPaul's Drag Race. Aqui tá bom? Tá bom, tá ótimo. O RuPaul's Drag Race. Para o Game of Thrones e tudo mais. Então, é porque quando eu tô editando lá em casa, o teu áudio é o que menos aparece às vezes. Cara. Falta de hype da minha parte. Muito bem. Tem que falar perto, gente. Ok, muito bem. Voltando à vaca fria aqui. Até que ponto esses públicos realmente não se comunicam? Porque, por exemplo, a gente tem há algum tempo a gente já tem eventos aqui, chama Matsuri, né? Por exemplo, pessoal que faz cosplay, lida com cultura oriental. E os otakus, né? Otaku, vi isso em colégio, escola. Sabe? Inclusive que é uma tendência desse público crescer enormemente. Sim. K-pop, esses públicos, porque eles etariamente, pelo menos, eles estão juntos, né? Sim. De forma... Eu acho que todo mundo acaba... São Luís não é tão grande assim. A gente acaba... Em algum ponto, as pessoas elas gostam mais de uma coisa, né? Nós aqui gostamos de coisas diferentes e que não necessariamente estão no mesmo estereótipo. Agora, rola muito de realmente existir nas bolhas, né? Eu ia falar que são comunidades, né? O pessoal do K-pop, eles estão próximos da gente. A gente já produziu muito conteúdo otaku, eventos, podcasts voltados só para esse assunto, mas a gente percebe que, apesar da faixa etária ali ser parecida, eles dificilmente iriam num evento de transmissão de RuPaul's. Exatamente. Porque eles gostam ali do K-pop, da cultura oriental e tananã. Até na hora de montar os eventos, a gente... curiosidade nossa, assim, de experiência de bastidor, assim. Na hora que a gente vai montar um evento, por exemplo, a gente vê que a gente evita colocar... determinadas bolhas muito perto uma da outra. Misturadas. Não porque as pessoas vão se bater, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não é que existam facções. É por questão de afinidade mesmo, assim. Então, por exemplo, na hora que a gente foi montar o One Pix, que foi um evento que a gente fez num centro de convenções aqui, que a gente teve que montar uma estrutura muito grande, assim. A gente bota o pessoal da dança... Por exemplo, a gente teve uma programação de teatro. A gente já bota eles perto do K-pop, por exemplo. Porque se a gente bota o K-pop perto do pessoal do videogame, já não é tão legal, porque a galera do videogame tem uma outra, funciona de num outro esquema. Eles estão aqui focados, prestando atenção, a galera do K-pop já é um som alto, já então, assim, em vários eventos nossos, pessoas as mesmas pessoas já frequentaram diferentes perfis de eventos nossos, assim. Existe mas aí varia essa afinidade, muito. Mas e varia muito. Quando a gente faz eventos como esses, personalizados, tipo transmissão de RuPaul's ou um evento só de K-pop, a gente consegue fazer uma coisa até mais exclusiva e personalizada para aquele público. Então a gente consegue abraçar melhor se a gente fizer esse evento aqui específico para eles do que fazer uma coisa que misture vários públicos. E é uma coisa que a gente faz questão também, de tipo, a gente estar atendendo diferentes pessoas. Porque quando falam do Omelete, por exemplo, a gente vê que o Omelete ele tem um público mais segmentado ali pro nerd, pro geek. E, tipo, é isso aí. Né? E aí a gente tem isso, traz isso. A gente ainda tenta, de alguma forma, abraçar todas essas camadas. Eu queria perguntar, vocês falaram, por exemplo, de pensar sempre 3, 4 vezes quando vai fazer um evento e tal, misturar pessoas e tal. Isso que eu ia perguntar. E com relação ao Prêmio Volts, que pega tantas categorias, tem até quadrinho, não é? Tem quadrinho, tem videogame, literatura, tem... cinema, teatro, tem até teatro também. Teatro, música. DJ. Tem documentário. Longas-metragens, curtas-metragens. O Prêmio Volts tem apresentador de TV também. Tem televisão. Aí já pega cosplayer, iniciatura gamer, que a gente... criador de conteúdo, profissional de dança, cantor, cantora, duplo grupo.
Tu tá procurando te enquadrar em algum prêmio, é isso? Ele tá vendo as categorias pra ver se era que a gente pode concorrer. A gente faz podcast, ó. Mas é uma coisa que Melhor mentira, é bizarra. O Prêmio Volts ele é realizado no final do ano e é um momento que a gente consegue reunir tudo que a gente fez durante o ano. Só que ele vem numa pegada diferente. Não é um evento simplesmente pra pessoa ir prestigiar, mas pra ela ser prestigiada. Então, é um momento que a gente vai para reconhecer todas essas áreas que a gente vem ao longo do ano produzindo conteúdo sobre, entrevistando, acompanhando, fazendo coberturas. Então, a gente vem nesse momento de reconhecimento. É que lá no Volts, a gente, durante o ano, além da gente produzir os vídeos que a gente produz, 5 dias, o que você precisa saber antes de assistir Doutor Estranho? A gente faz esse conteúdo. A gente faz o conteúdo de entrevista também, que a gente entrevistar um diretor de um filme que vai lançar. A gente faz esse trabalho de jornalismo mesmo, assim. De entrevistar a peça que vai... o elenco da peça, de entrevistar o elenco do filme. A gente faz a produção, a cobertura do evento. A gente vai, sei lá, no Rock in Rio da vida. A gente vai na Comic Con, que a gente já fez várias vezes cobertura, em tempo real. As pessoas mandam... perguntam via Instagram, sei lá. O que tá acontecendo aí com tal painel? Aí a gente vai lá, mostra. A gente faz... coberturas, fazemos entrevistas e a gente faz sobre todas essas... essa lista foram 25 categorias da última vez. Então a gente faz, a gente acompanha de alguma forma essas áreas. Todas essas áreas. E com o passar do tempo a gente percebeu que o Volts ele foi... como é que... Eu não queria parecer presunçoso assim, mas tipo assim, a gente começou... A gente resolve na edição. A gente foi percebendo que o fato da gente divulgar um artista, principalmente relacionado ao público de São Luís, quando a gente divulgava esse artista, é muito mais do que só a notícia. Muito uma mais vitrine do que para o factual. artista também. Aquilo ali impulsiona o artista de alguma forma. Então a gente foi entendendo que por trás desse trabalho que a gente estava fazendo, ainda que sem pretensão nenhuma, existia alguma relevância local para esse artista. Então, porque ele conseguia transformar isso num portfólio, porque nem sempre você conseguia estar numa página de jornal, estar apresentando sua música, seu clipe novo no Jornal do Meio-Dia, nem sempre você... Então, às vezes, o Volts, para muita gente, era o espaço que eles iam conseguir para, sei lá, uma validação do seu trabalho. Entende? E os artistas perceberam isso? Desde o início, eles sempre abraçaram a gente. Inclusive uns mais velhos, por exemplo? Inclusive, os mais velhos a gente não tem tanto... A gente não consegue absorver tanto o trabalho deles, porque eu acho que eles ainda estão... Outra geração já. Né? Eles estranham o público da... Acho que a gente nunca chegou a ter nenhum tipo de perceber, pelo menos, nenhum tipo de rejeição ou sei lá, de desvalorização, nada assim. Mas eu acho que eles têm outros meios para divulgar, outros contatos. Já estabelecidos, assim. Já estabelecidos, um jornal, eu tenho um contato de uma produtora que trabalha, não sei. Sim. Então a gente acaba atendendo o público que consome a gente, que é o público mais jovem. Então, tipo, os DJs, a Fraines, Butantan, Oli Fuego, todas essas pessoas a gente acompanhou desde o começo. Eu lembro que a gente... Desde os primeiros lançamentos. Desde o primeiro... Butantan e Oli Fuego lançaram uma música aqui em São Luís chamada Boy, que foi, assim, um estouro no YouTube. Foi a primeira música pop maranhense, assim, que teve uma repercussão muito grande, 200 mil visualizações. A gente acompanhou a festa de lançamento disso. Então, desde o começo, essa galera, os artistas da nossa cidade, sempre abraçaram o Volts e a gente sempre tentou atender essa demanda e a gente nem consegue atender tudo, porque somos dois, às vezes temos mais pessoas na equipe, mas a gente não tem às vezes a gente não tem nem mão de obra suficiente para atender a quantidade de artistas que... Vai até que idade, assim, que vocês acham que vocês atingem bem? Chega a 40 anos? Chega. Eu acho que... Porque tem algumas dessas tribos são um pouco mais antigas, né? Os gamers, por exemplo. A gente teve uma experiência muito legal no ano passado, que foi quando a gente foram 2 eventos, foi o Mundo Action e foi a Semana de Quadrinhos. E aí a gente fez em parceria com a Associação Maranhense de Quadrinistas, né, que é a ACMA, e todos eles já tem quadrinistas mais novos, mas a maioria nessa faixa etária, 30 a 40. E a gente percebeu que foi um evento que a gente recebeu público de todas as idades, desde crianças até idosos, que chegaram no shopping, foi realizado no shopping também, chegaram no shopping procurando por esse evento. Vocês não estão chamando pessoa de 40 anos de idoso, né? Não, pelo amor de Deus, falei isso. Pelo amor de Deus. Idosas pelo amor de Deus. Mas que a gente percebeu que a gente conseguia, de alguma forma, dialogar também com esse público. Então, a gente viu pessoas mais velhas, como eu falei, desde crianças até pessoas jovens de 40 anos, pra
presentes nesse evento porque colecionavam quadrinhos, porque gostavam de ler e tudo mais. E é legal que, tipo, a gente faz esses E eventos... foi meio que uma surpresa pra gente, mas que a gente viu que dava pra aproveitar isso. Por exemplo, nesse mundo action e na semana de quadrinhos, ia uma galera, por exemplo, muito nova que ficava encantada com aquele mundo. E aí, uma vez, numa dessas, assim, numa desses dias da semana... porque com 40 anos você tem dinheiro pra comprar o boneco, saca? É isso E aí, aí. naquele momento, a criança, ela olha e fala assim, eu queria, mas não posso. E não pode mexer. Tipo isso. É, E aí eu vi a Anne, assim, sentada, assim, olhando pra uma criancinha que tava assim, olhando tudo assim. Aí, meio que caiu a ficha nos dois, assim, tipo assim, cara, essa criança, talvez ela lembre o resto da vida dela um dia que ela foi no shopping, ou talvez ali seja uma sementinha que vai fazer com que ela, sei lá, alimente esse gosto, enfim, talvez ela nem lembre depois, mas talvez ela lembre que foi num evento e etc. Eu preferia acreditar que ela vai lembrar. Vai lembrar, vamos acreditar. E isso é uma coisa que hoje em dia mexe muito com a gente, assim, porque a gente sabe... Perceber que a gente faz parte de alguma forma da memória diferença, afetiva, porque é muito ruim você... relevância. E é muito ruim você... A gente não tá fazendo isso tudo pra gente mesmo, a né? gente não faz, assim. E pelo estresse que e por tudo que envolve você realizar um evento. Quem já realizou qualquer coisa que seja na vida, assim, de evento, sabe que às vezes para você organizar uma cadeira que vai estar no espaço é uma confusão. Vocês aqui que fazem um podcast devem saber organizar a agenda e aquela confusão. Então, assim, a gente faz isso muito pela satisfação que você... Pô, você vai reunir uma galera de drag race, sei lá, que curte drag race. Em que outro momento ela ia ter a oportunidade? Não que seja uma coisa que vai, sabe, transformar a vida da pessoa, mas ter a oportunidade de você confraternizar com pessoas que gostam de você poder materializar na sua frente. Pô, esse tanto de gente gosta de Game of Thrones, como assim? Eu assistia sozinho na minha casa e postava no Twitter reclamando alguma coisa, sei lá. E aí, às vezes, a gente faz esses eventos meio que... Você cria experiências. Você cria experiências. E eu acho que é muito mais sobre isso que a gente tá procurando colocar em prática todos os nossos projetos. Criar experiências que sejam relevantes para as pessoas, que consigam dar, de certa forma, também uma relevância pro Volts, para que a gente consiga continuar impactando o público que a gente já tem aqui e alcançando novos públicos e numa dessas surgiu o Prêmio Volts, que é justamente por isso que a gente começou a falar do Prêmio Volts. Deu a volta. Aí foi numa dessas que surgiu o Prêmio Volts, porque a gente via que a gente fazia alguma diferença para esse artista. E a gente falou assim, vamos fazer então essa premiação, porque a gente tem algumas premiações até na cidade de cultura, mas... Vocês desbancaram, cara. Eu acho que hoje em dia o pessoal, o nome Prêmio Volts, acho que ficou mais... E olha que é recentíssimo, né? Tem quantos anos? A gente fez a segunda edição. Segunda edição. Prêmio Volts e já meio que já ficou marcado. Não faz, que bom. a gente fica... a gente para, cara. Mas Não, acho que ficou. Eu acho que ficou. Prêmio Volts. Assim, eu acho que... Meio que deu muito certo. Eu acho que a gente fez isso na intenção de ajudar também, porque a gente sabe que nosso trabalho também, entre outras coisas, depende de um mercado forte. Não, eu falo isso porque tem gente que é premiado, não sei se você sabe disso, tipo a Regiane, por exemplo, ela botou no currículo dela, ela botou nos cartazes onde ela vai se apresentar, nos bares, eu não sei, ela botou lá, ganhadora do Prêmio Volts, por exemplo. Que loucura, né? Então virou... Elô Batalha colocou na biografia do Instagram dela, eleita melhor apresentadora Prêmio Volts. Assim, grande, né? Virou tópico de currículo. Não, tipo assim, isso pra gente é muito importante porque a gente sabe que a gente também depende de um mercado ativo. Ou seja, que o músico se sinta estimulado, valorizado a continuar produzindo, porque isso reverte em conteúdo, isso reverte em relevância pra ele, pra gente, a gente tem o que cobrir, então assim, é uma E todo máquina, um trabalho, entendeu? Tanto é que a gente faz muita questão, por exemplo, de chamar artistas pra fazerem apresentações musicais e registrar isso, colocar numa qualidade legal no YouTube, porque a gente sabe que às vezes ele não teria outra oportunidade de ter isso também, então a gente faz questão de prestar atenção em todos esses detalhes para que eles consigam extrair dali o máximo de coisas que agreguem também nas carreiras deles. Às vezes a gente não faz nem foto nossa, assim. Tem uma foto de todo mundo que participou. No tapete vermelho, a nossa foto tá lá depois que as luzes já tinham apagado. Já tinham apagado tudo, tava desmontando, tinha um rapaz assim desmontando o negócio. Eles estão precisando de um estagiário para fazer o making off, Caio. Tipo isso. A vaga aí, surgiu agora. Caio é um cineasta premiado, ele não gosta de falar sobre isso. Ele fez um filme baseado em Bergman. Sim. Ele tem essa molecagem comigo, eu sou Mas ele fez premiado. mesmo.
Mas é ME, pô. Não, A gente tá precisando, qualquer coisa, uma dica. A gente Então pega me uma dá dica teu contigo prêmio. aí. Tu não quer teu prêmio? O prêmio foi fazer o filme. Ah, é um prêmio. O prêmio era esse. Lança quando? Não, esse foi isso em 2013, cara. É coisa de velho. Quem... Voltando à faca fria aqui. vai falar sobre isso. Nesse momento agora, são 5 anos já de Volts. 5 anos neste mês de abril. Nesse mês. Ah, parabéns, pô. 28. Inclusive, vocês acreditam que essa característica de, como tu colocaste lá no começo, de ter que fazer o cruzamento e cabecear, de estar trabalhando nas duas pontas, de falar sobre conteúdo e gerar conteúdo também, isso aí é definitivo ou é algo que vocês pretendem que seja superado com o amadurecimento do mercado? A gente já viu antes como algo definitivo. Não que, assim, vai acabar amanhã. Mas que existem outras formas mais sustentáveis da gente conseguir manter um negócio como esse, né? Porque hoje a gente se vê nessa condição de ter que fazer tudo, de ter que lidar com tudo, de ter que saber sobre todas as áreas. Mas eu acho que tem como acontecer um amadurecimento para que isso fique mais equilibrado. Pra quem produz, pra quem tá à frente. Eu acho que algumas coisas também são inevitáveis, assim, tipo, a gente produzir alguns eventos, a gente ter rendas complementares, assim, ao trabalho de comunicação. Eu não sei se aqui em São Luís a gente ainda vai ter, brevemente, assim, um mercado onde a gente consiga se sustentar só de comunicação. Mas eu acho que com o tempo, conforme as coisas forem se estruturando, e a gente tiver, por exemplo, um mercado que invista mais no artista. Eu não falo nem só pelo Volts, é porque às vezes o próprio artista precisa do investimento, sabe? Tem muito artista aqui em São Luís, na verdade a grandíssima maioria faz com o dinheiro do bolso. É porque a gente assim. lida aqui em São Luís com artistas independentes. Independentes, né? Então, em sua maioria, ali né? às vezes um clipe gravado no quarto da pessoa, mas que a gente sabe que existe ali um esforço, existe uma dedicação e a gente quer também abrir espaço. Mas a internet ela fez com que você virasse empreendedor de si mesmo, né? Tem isso aí. Você é tudo. Você é o seu produtor, o seu roteirista, sei lá, tudo. Eu acho que é uma máquina, assim. Eu acho que o Volts ele faz parte de uma indústria que a gente está ajudando a se desenvolver. Porque o Volt sozinho, E ele acaba não vai sendo conseguir. reflexo dela também. E a gente acaba sendo reflexo dela também. Então, assim, você tendo um mercado musical, por exemplo, que é forte, a gente consegue naturalmente fazer com que o público se interesse mais, porque os trabalhos vão ser melhores, a cobertura desse material vai ser melhor, e, enfim, é uma coisa que vai girando. Por exemplo, os quadrinistas, eles têm muita dificuldade em conseguir custear os seus trabalhos. Então, assim, tem uns caras, assim, que são surreais, assim, de ilustração e etc. A gente tem quadrinista aqui que já fez trabalhos pra Marvel. O Ronilson, por exemplo, né? Assim, pra DC. Então, assim, tem uma galera que é muito boa, mas aí você vai ver na hora que... Mas que ainda não consegue custear o viver só negócio. disso, por exemplo. E a gente fica, como assim? Tem alguns, assim, que conseguem. Sim. Mas, tipo assim, a maioria não consegue. E é tão burocrático para você conseguir uma lei de incentivo, uma coisa. Aí você acaba jogando todos os artistas, ou sei lá, a maioria deles, para esse lugar da independência. Você tem que tirar o dinheiro do bolso, você vai ter que economizar no fim do mês, deixar de sair sei lá quantas vezes para poder você conseguir pagar a pessoa que vai gravar o seu clipe, vai editar o seu clipe. E aí, para você ver se você consegue numa dessas fazer com que seu clipe, sei lá, viralize e isso traga um retorno financeiro. Então, assim, é uma matemática muito louca que a gente é uma coisinha só. A gente, às vezes, cria as plataformas para divulgar. A gente cria a plataforma para o artista se apresentar e ter um portfólio. A gente cria... Até, tipo assim... A gente vai criando os canais para que eles vai criando os canais para ver se a gente consegue estimular e que dar algum o resultado, artista, né, que o artista de modo geral, não só o musical, mas o cara do filme, o ator, o quadrinista, tenha um local para dizer assim, oi, aqui tem... Que é a coisa que a gente mais escuta no Volts. Quando a gente faz cobertura local, ou quando a gente faz algum evento pro público local, é tipo assim, cara, isso existe aqui. Uma pessoa que fez um livro de poesia, existe? Existe. Então, tipo, existe um monte de coisa. Tem histórias em quadrinhos que se passam ali na beira-mar. Na beira-mar. E quase fazem... ninguém conhece. E aí tem o DJ e tal, que tá fazendo o maior sucesso e não sei... Existe isso? Existe. Então, assim, às vezes o prêmio... Você tá interior. Tô falando. E aí, tipo, tanto que teve uma dessas... Acho que o caso mais curioso desse último prêmio Volts, por exemplo, que foi no fim do ano passado, é que na categoria de longa-metragem tinha um longa que é o Seis e Maria. Não, era longa. É longa? Acho que é longa. Que é o Seis e Maria.
ele foi um curta feito lá em Cantanhede, na do cidade Maranhão. de Cantanhede do Maranhão. Então, assim, é feito com celular, feito de maneira, não sei se dá pra dizer que é amadora, que é um filme longo. Minimalista. Tipo assim, é uma... Feito na raça. feito na raça. Feito no baixo orçamento. Baixo Na orçamento, raça. entendeu? É. Tipo assim, eles fizeram um filme de 2 horas, aí juntou todo mundo da comunidade e tal. Você vai ser a protagonista, esse aqui vai ser não sei o que, fizeram um filme de 2 horas, Coisa de bombou no YouTube. comunidade mesmo. E a Bombou no cidade YouTube. toda ficou envolvida. Tanto é que quando eles É. foram indicados, nossa, a cidade ficou em festa. A cidade se mobilizou, que a gente recebia fotos da galera assim, na frente das casas, um monte de Fazendo cadeira enfileirada, votação, votando no todo prêmio. mundo, a prefeitura divulgando. E aí, tipo assim, isso muda a autoestima do artista, né? Tipo assim, pô, o cara, às vezes ele fez o filme, talvez ele tivesse já felizão de ter 1 milhão de visualizações como tem. Só de ter feito o filme. Só ele de já... ter feito o filme, aí de repente ele vai pra um prêmio de votação popular, aí a cidade se mobiliza, aí, resultado, vamos fazer a segunda versão. O segundo filme, a sequência. A continuação, assim. A continuação. E aí, recentemente, até eles marcaram a gente no Instagram, eles fizeram a exibição na quadra da cidade. Tipo assim, eles, naquelas quadras poliesportivas da cidade, exibiram lá no PowerPoint, a galera montaram lá um cineminho, uma arquibancadinha, assim, né? Umas cadeirinhas e tal. E a galera batendo palma, aquela coisa. Então, assim, isso muda ali Vocês a mudaram percepção história de do Cantanhede, artista, assim. Aí, Não, aí eu já acho demais. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. causou ali uma coisa, uns comentários ali, uns likes. movimento, Burburinho muito bom. É. Deixa eu perguntar uma coisa meio ok, mas qual foi a indicação mais esperada, assim, que o pessoal tava querendo mais saber quem foi o vencedor? Do Do Prêmio Volts, por exemplo. Categorias musicais, né? As músicas sempre... Da última, por exemplo, a do 2021, por exemplo. Clipe, eu acho. Clipe é um negócio... Aquele tipo de coisa assim que o pessoal fica vibrando. É tipo o melhor filme do Oscar. É sempre no final, né? Sim, é. Então- As últimas categorias a gente bota clipe porque Tá mexendo com mais de uma área ao mesmo É. tempo, né? porque você mexe com a galera... Geralmente aqui em São Luís a galera que faz o cinema é a galera que Faz faz o clipe. Então você meio que tem ali uma expectativa pela música, você tem expectativa pelo artista, pelo A cantor. produção. Né? Então, assim, Tem mais coisas envolvidas. tem mais coisas Uhum. envolvidas. Então o pessoal fica mais. Que quem ganhou foi o Paulo, eu acho. Clipe tem tá, clipes inclusive excelentes, no final inclusive. mesmo, peraí. Clipe é só me chamar. Mas Paulo. não, é tipo assim, é o que a galera mais espera a nível de comentários, de burburinho. Gera mais resposta Gera também mais nos resposta. posts. E isso. O famoso engajamento, né? O famoso engajamento é o que engaja mais. Mas não foi a categoria mais votada. A categoria mais votada foi a categoria de literatura. Que foi a primeira É vez que estreou. mentira tua. Sério. E todo mundo se Eu choca. nunca fiz isso com um convidado. É seríssimo. Seríssimo. E tipo assim, foi a E mais votada de lavada entre todas as outras. E- Se você e- soma, sei lá, umas 10 categorias, não dava. E bacana. me ter ressaltar, é um voto popular. Voto Qualquer um popular. pode votar. Voto popular. Até o pessoal lá da China pode votar, por exemplo. Pode votar. É o cara que não sabe ler em português. Porque também. a gente fez isso, a gente sempre foi muito provocado também em relação a por que vocês não fazem uma curadoria, uma academia para decidir. Uhum. Isso já existe aqui em São Luís, Uhum. né? E já existe. Então, já existe no Maranhão, prêmios da Secretaria de Cultura, enfim. A gente fez questão de fazer popular porque isso mobiliza, isso gera alcance para o próprio artista. Todos os prêmios foram escolha do público. Foram. E a gente faz Ótimo. questão que seja, ainda que as pessoas questionem, tipo, mas esse não é o melhor, esse não. Ainda que a gente prefere não pela. É uma treta. Faz parte da vida, faz né? parte. Faz parte da vida. Faz É uma parte. treta menor de contornar, digamos assim. É. Até porque se fosse. Até porque. É uma briga que a gente não De compra. de qualquer forma ia ter o. Sim. Quem perde vai fazer o questionamento. Sempre. Né? Sempre, Tipo, sempre. sempre. E isso a gente fazendo na academia e mostrando os porquês ou o voto Em popular. qualquer forma de votação, E sempre aí, vai ter isso. entre uma briga e outra, a gente preferiu comprar a briga de fazer o voto popular, porque pelo menos o artista se divulga. Uhum. Uhum. Porque você. E a gente percebe que no processo ele vai se tornando mais Ele tem que se conhecido. engajar Mais também, conhecido. claro. É. Entendeu? Mais conhecido. Então, tipo, às vezes o prêmio, quem ganha o prêmio é super legal, é o mérito mesmo. Uhum. De quem ganha. Mas os outros que competem também saem vencendo Já porque é um prêmio eles furam a bolha também. deles. É. Porque uma coisa. Por exemplo, lancei uma música aqui. De repente estou concorrendo no Prêmio Volts porque a música realmente teve uma repercussão, tudo, consegui uma comunidade para votar em mim, beleza. Só que
é a minha comunidade. Às vezes sou eu que tô obrigando a minha mãe ali a votar. Diz assim, mãe, vota, pelo amor de Deus. Minha tia, minha vota lá, manda lá pro pessoal do interior e vota, como acontece. Mas isso faz com que o público dos outros dois, ou do prêmio inteiro, das Também outras seja categorias, conheça. Entendeu? Então, às vezes, o grupo que às vezes é conhecido aqui pela bolha do rock, sei lá. Ele passa a ser conhecido pela bolha do LGBT, porque tem candidatos ali junto, que é do samba. Então, tinha categorias que tinha assim, um do samba, um do pop, Outro do reggae. um do reggae, outro... Então... E é uma coisa que a gente ouve deles no final, falando assim, poderia ter mais momentos como esse, em que a gente de várias áreas pudesse se reunir, pudesse trocar uma ideia, como acontece aqui nos bastidores do Prêmio Volts. Porque a gente tem ensaios, eles vão lá, se reúnem nessa própria etapa de votação. Isso gera até negócio. Tanto que a gente faz questão são também... São oportunidades, assim, pra gente conseguir ampliar de alguma forma o mercado. Eles conseguem ali enxergar no outro e terem exemplos. É por isso que a gente faz questão de ter as categorias de televisão. Porque, querendo ou não, a televisão hoje em dia, ainda aqui em São Luís, é a plataforma principal quando você quer divulgar para chegar num público de massa. Então, às vezes, você conhecido na nossa popular, bolha, né? isso. A televisão é uma referência. Então, por isso que a gente faz questão que a gente tenha categorias de televisão. Porque, naturalmente, os profissionais de televisão vão para o evento, vão conhecer os artistas, vão conhecer os cantores. O network que ele acaba tendo ali. E numa dessas eles conseguem, tanto que várias vezes a gente já viu, tipo, depois de um prêmio Volts, artistas que estavam concorrendo conseguiram. Uma entrevista aqui na Mirante, uma entrada aqui na Difusora, conseguiu. Então, assim, isso vai movimentando. Isso movimenta, eles se conhecem. Muitos deles não se conhecem entre si, né? Então, isso acaba fazendo... E o importante ressaltar é que é tudo feito na raça, tá, galera? A gente tá falando aqui que a gente tá falando um monte de evento aqui, mas a gente não tem, às vezes, nada no bolso. Às vezes a gente... O prêmio Volts... cara negativa. Misericórdia. Às vezes é tanto BO que eu bloqueio. Às vezes eu falo assim, vou bloquear aqui o prêmio Volts, não quero saber mais nada. Não quero mais saber de nada. Não quero mais saber de nada. Passa um mês, aí depois a gente senta e conversa. Porque, assim, é muito BO. E foi o que a gente fez, né, gente? O prêmio Volts foi em dezembro. Aí a gente se deu umas férias, assim, de 3, 4 meses, sem que ele falou assim, nada, não quero... Olha, vocês não podem mais deixar de fazer, não. Não quer. Porque aí a gente tá voltando agora como se nada. Aí já vem com o evento, já tem entrevista com o Lázaro Ramos e não sei o quê. É assim. E aí é tudo feito na raça. E deixa eu perguntar, eu percebi que vocês botaram só pra cada categoria 3. Só 3. Por que só 3 assim? Por exemplo, no ficção, longa-metragem, eu não sei se nesse ano de 2021 ou foi ano passado, mas tinha também aquele moleque que tá doido, não tinha? Eles foram em 2020, eu acho. 2020. Teve um novo filme deles, mas não tem todo ano, todo ano não tem um moleque que tu é doido? Não, eles concorreram em 2019. Sim. E venceram, se eu não me engano. O 4, eles iam lançar ano passado, mas eles não lançaram. Foi o Curupira, né? Foi o Curupira. O Curupira que deu uma polêmica, não sei o quê. Foi. E não entrou aqui, por exemplo, né? Eu sei que numa dessas foi por falta do prazo mesmo. Assim, porque tem o período que a produção precisa ser lançada para concorrer. Mas de janeiro a setembro. Porque o que acontece? Foram os 3, a votação do prêmio é feita em 2 etapas. Eita! O Curupira. Feita em 2 etapas, o Curupira aí vocês chamaram. Trovão aqui, galera, só pra contextualizar, né? Vou até botar um somzinho disso aí lá na edição. Por favor. Então, o prêmio, a votação dele é feita em 2 etapas. Na primeira, a gente tem lá a categoria de filme. Então, o filme que você conhece daqui, você vai lá, escreve, indica. Então, são vários indicação filmes avulsa, indicados. sim. Indicação avulsa. A segunda etapa não passa... é a gente que define... Vocês primeiro fazem, coletam indicações. A gente abre as categorias. Indicação livre. Curta, longa, indicação livre. Entendi. Então, a gente só lança. Fala assim, galera... Tá aqui. Votem no cantor preferido de vocês indiquem falem a música, qual que vocês querem. A pessoa não é obrigada a indicar em todas as categorias. Se ela tem um amigo que é cantor, ela pode entrar só na categoria de melhor cantor e indicar. Aí no passa final... pra segunda etapa os 3 mais indicados. E depois do estagiário analisar todos os meios. Então tem que ter um certo capital já ali pra poder participar, né? Entre o público, pelo menos, né? Tem que ter. Por isso que a gente faz questão, porque social, por isso que a gente faz questão de... E a mobilização é desde o começo. Que seja popular, porque pra gente é importante, além de que pro evento, óbvio, é importante a repercussão, pro artista também é importante a repercussão. Então, se ele participa da primeira são 2 meses de votação. Então, na primeiro mês é só pra galera indicar, por exemplo, vamos abrir uma categoria de podcast.
Aí aqui vocês vão botar, galera, volta aqui no Besouro. Aí vocês mandam pra todo mundo e tal. Aí tem aquela expectativa da gente anunciar a lista de indicados. Vai Que é ficar o que o chato se a gente Oscar ganhar, faz. né, cara? Literalmente falando. Pois é, e aí, Aliás, tipo... o prêmio envolve uma vultuosa quantia em dinheiro também, né? Pra quem? A gente tira do bolso. Premiado, Tira do bolso, a gente tira do bolso pra fazer. E, Prêmio é literalmente, parcelado, a gente, gente então. tira muito. Se a gente for querer fazer 12 vezes no cartão aqui, passei o primeiro prêmio Volts, eu passei, eu acho que 1 ano e meio pagando meu cartão aqui, ó. Agora que a gente sabe um monte de coisa que vocês fazem e com que vocês têm gastos, é interessante saber qual é o tamanho da equipe. Ah, isso. Ah, tá aqui na Prazer. sua frente. São só vocês dois? São só vocês dois que cuidam disso tudo? Ó, ele já passou por fases de São ter muitas equipes fases. grandes, de ter equipes pequenas. Essa fase tá aqui, eu e ele. Eu vi no Meu LinkedIn Deus. que vocês têm pelo menos 4 pessoas Isso. com vocês. Assim, acontece... Hoje a gente tem 3 pessoas. Hoje somos nós dois e um publicitário. 3 contando com a gente. E o quarto? É um engenheiro... Ah, LinkedIn é uma coisa assim, entendeu? Que ele tá desatualizado. Tem que atualizar o LinkedIn. Tem que atualizar. Meu Deus, Mas era um tirar uma engenheiro, era um pessoa. engenheiro de eletrônica, se eu não me engano. Tinha Quem lá. é essa pessoa? Sim, gente. Alguém tá se Será que passando alguém por é? funcionário. Meu Deus, vamos atrás. Eu tô te confundindo. Ele não tá recebendo pra isso, né? Não, mas acontece, é porque a gente, de 2017 pra cá, a gente foi passando por fases, porque pra produzir esses eventos e esse conteúdo e tal, a gente não faz tudo sozinho, assim, né? A gente tem as ideias e a gente tem uma equipe que ajuda a gente em coisas pontuais. Durante esse período, a gente teve, era uma equipe sempre de comunicadores, assim. A grande maioria sempre foram de pessoas que saíram da faculdade, que estavam querendo aquele esquema que a gente explicou. E aí, numa dessas, a gente já teve algumas equipes só para produção de conteúdo. Aí, uma outra época, quando a gente começou a fazer evento, a gente tinha uma equipe que ajudava a gente na operação de um evento. Então, por exemplo, a pessoa que ia ficar na porta, recebendo. E geralmente não, era a mesma pessoa que produzia, o jornalista, meio que quando a gente realizava o evento, ele fazia esse papel de relações públicas. Mas aí, durante esse período, quando a gente fala de trabalho voluntário, porque era voluntário, sempre a maioria durante... Começou sendo voluntário, ficou voluntário. assim por um período. As pessoas, assim, a gente tem atividades extra, né? Uhum. Então, às vezes, dependendo do período, a gente acaba não tendo tempo para fazer uma coisa, não tem. Então, no meio desse caminho, Com o que muita você não tá gente- ganhando dinheiro, sempre vai pro fim da sua lista de prioridades. da lista né? de prioridades. Então é meio que isso. Aí por isso é que hoje somos nós dois, porque a gente falou assim, não, galera, vamos ficar só nós dois, que aqui é menos dor de E cabeça. aí é legal a gente falar aqui, como a gente falou lá no começo sobre o Volts Lab. Volts Lab, ele surgiu também de uma necessidade nossa de equipe. Era um momento também que tava só nós dois. E a gente viu, a gente não pode voltar só fazendo um trabalho voluntário aqui. Vamos fazer algo que dê pra gente uma equipe pra produzir, ajudar na produção dos eventos, mas que tenha uma contrapartida Tem aí. uma utilidade, Tem não... uma utilidade, uma relevância social até. E aí foi que a gente pensou, a gente vai ajudar essa galera a montar um portfólio enquanto eles produzem aqui com a gente no Volts. Então acaba a gente sendo uma via de colocava mão eles dupla. uma via de mão dupla. Uhum. Eles faziam entrevistas, ajudavam na produção do evento, isso tudo tá no LinkedIn deles, tá no portfólio. E gera uma cartela de pessoas também pra vocês. Estão precisando agora daquele cara aqui. Ó, essa Exatamente. pessoa que tá com a gente agora, o publicitário, É fruto ele do é Volts do Lab. Volts Lab, porque a gente entrou uma galera de comunicação, aí a gente estipulou o período, olha, o período do Volts Lab vão ser 3 meses aqui. Foram 3 meses. Foram 3 meses, e aí, beleza. Aí depois. Acabou o Prêmio Volts, a gente convidou ele a continuar na equipe. E aí ele tem ajudado a gente com esses projetos comerciais que a gente tá tentando desenvolver. Tem muita demanda para produzir conteúdo para terceiros, por exemplo? Ou o audiovisual tem mais demanda, por exemplo, para fazer um produto Tem gente audiovisual? chegando lá assim, pedindo produtos que vocês ainda não fizeram, por exemplo, alguém, olha, eu quero fazer um comercial. Qual é? Então- Tem muita gente que chega pra pedir clipe. Uhum. Clipe, Tem umas pessoas- campanha, Campanha vídeo política? institucional. Campanha política? Já Não, pelo aconte- amor de já Deus. aconteceu. Já chegou pedindo. Já tá? aconteceu, isso é- mas não fizemos. Eu não dou conta. Não. Tchau. Tem muita. A gente consegue. Na verdade, assim, a gente, durante esse período do. A gente abriu o Estúdio Volts. Que é como se fosse a Outra nossa agência. faceta. A gente falou assim, cara, assim como a gente faz os eventos, fez a Volts Store, que era a nossa lojinha. A gente viu que a gente tem habilidades com essas coisas que a gente é obrigado a aprender, a editar, a tirar foto, não sei o que e tal. Gravar. A gente falou assim, cara, vamos tentar ver se a gente consegue tirar uma receita disso para poder a gente fazer um investimento interno. Então a gente abriu o Estúdio Volts, que é só para atender essas demandas externas, né, de serviços. Uma assessoria e de tal. imprensa, Uma assessoria de gravação imprensa. aqui de vídeos pro Instagram. E aí a gente vai pegando conforme a gente consegue.
porque a gente ainda não tem... A gente ainda trabalha em outros lugares. Então, a gente meio que, tipo assim, cara... surgiu essa demanda aqui pra gente fazer um trabalho de design aqui, ou um trabalho de uma gravação de alguma coisa. A gente consegue? Consegue, então vamos fazer. Aí esse dinheirinho entra. A gente ainda não coloca isso como prioridade ainda. Né? Porque somos só nós dois. Aí, ao mesmo tempo que a gente faz isso, por exemplo, nesse momento, a gente tem uma demanda de terceirizados, por exemplo, que a gente precisa dar conta. A gente tem um evento que a gente está produzindo. A gente tem a produção de conteúdo. A gente está dando entrevista no podcast. A gente está trabalhando fora. A Tem gente os nossos outros 3 empregos lá fora. e aí a gente vai... são, tipo, cada um aqui tem 2 empregos e é isso aí. E mais o Volts. E aí a gente vai tentando equilibrar os pratos, entendeu? São empregos que tem alguma coisa a ver? Assim? Vocês trabalham também na concorrência? A gente trabalha na concorrência. Não. Sim. Meio que isso. A Anne trabalha A vida do jornalista é doida, a Anne é jornalista do Imirante. E eu sou... eu trabalho no programa daqui, na TV Imirante. E aí a gente meio que... Tamo ali, tamo aqui e vamos... Tamo aí. A gente duplos. E é isso, muito disso, dessa experiência que a gente tem no mercado, fora Volts, extra Volts, que a gente usa pra argumentar pra galera do Volts Lab. Falei assim, ó, a gente trabalha nos lugares aí e a gente tem alguma coisa para oferecer. Então vocês veem conhecimento de mercado até, conhecimento. Porque a gente vê muito pessoas que estão na faculdade que ainda não tem essa noção de que quando você chegar no mercado, não é porque você se formou em jornalismo que não vai chegar a demanda para você que é, sei lá, de designer. Então, essa mentalidade que a gente tenta trazer um pouco para essa galera. É claro que a gente impõe os limites disso, né? Tem muita coisa que a gente não pode simplesmente aceitar. Eu tenho sim que me virar e aprender todas as áreas. Deixar porque senão a comunicação a saúde mental vai embora. É uma coisa assim que é terrível. Hoje a gente já consegue... pensar nesses Tanto que limites, o pessoal que né? entrava essa última turma que entrou no Volts, a gente ensinava a operar o equipamento, a gente ensinava a se comportar na frente da câmera, a gente mas eles com o faziam argumento de reportagens gerar valor pra ele enquanto pra ele, profissional. né? E aí eles faziam reportagem, a gente corrigia a reportagem, falou assim, não, vamos tentar fazer assim, não, isso aqui a gente consegue estruturar dessa forma. Então foram 3 meses eles fazendo trabalhos de comunicação, aprendendo a operar equipamentos e ter habilidades nas ferramentas, sei lá, um Photoshop da vida, uma coisa, e ainda a produção do evento, porque a gente fez o Prêmio Volts, nós dois, e a equipe do Volts Lab. A gente teve um evento que foi no Halloween, que foi todo organizado ali por eles. A gente já tinha feito um antes com eles, direcionando tudo. Do Halloween a gente entregou para eles tomarem a frente e terem essa experiência também. Quem apresentou... Do desespero de quem faz o evento. Do desespero, né? Porque não são só flores. Quem apresentou o Prêmio Volts junto comigo foi a Inara, que participou do Volts Lab também. A gente chamou ela então a gente bota eles no desespero da vida do jornalista, assim, entendeu? Que é uma vida só de desespero. Exatamente. A gente só antecipou. Sem desespero. É o desespero. E deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que faz as críticas de filme, por exemplo? Durante muito tempo a gente tinha o Davi Coelho, que era sim. maravilhoso. Ele foi até diretor do Cine Lume. Ainda é, não, né? Não, acho que ainda não. E aí ele, durante muito tempo, ele que era o cabeça, assim, das críticas. E com o passar do tempo, a gente foi o resto da equipe foi meio que se capacitando, assim, pra ir fazer, pra gente ir desenvolvendo, porque crítica é um negócio difícil. Ixi, Maria. É um negócio complicado. Pra você não fazer... é só chegar e esculachar. Não. Tem que... Pra você ter um argumento, pra você ter uma lógica ali. Tem que ter bagagem. Requer um repertório, requer uma bagagem, referências. E aí era complicado, assim. Até hoje não me sinto capacitada. E aí é um negócio que às vezes a gente faz pra poder, a gente até numa forma de exercício. Mas hoje em dia somos nós. Inclusive saudade da Davi. Oi, sumido. Oi, tudo bom? O número aqui é 9. Mas deixa eu falar, E-mail para arroba. É porque, de novo, em São Luís eu sinto falta de uma, sei lá, de uma cultura de críticos. Não, me liga, pô. Eu posso te criticar a qualquer porra. Que é uma coisa que hoje a gente não consegue dar tanta atenção. Infelizmente. A gente queria dar mais. Só que a gente acabou saindo um pouco, não é nem saindo, mas dividindo a nossa atenção com essa coisa de produzir realmente um jornalismo cultural baseado em crítica para essa área de eventos e de outros projetos presenciais. Para a sobrevivência do projeto, a gente acabou indo para coisas que puxam a nossa atenção. Às vezes a gente até fica assim, carane, se a gente fosse só um site, se a gente quiser, para com essa
palhaçada aqui de eventos, não sei o quê. Cancela isso aí. Bora só fazer aqui a nossa... Pra a gente fazer formou jus a um jornalismo. site de entretenimento. E aí a gente fica, às vezes a gente entra num desespero e fala assim, cara, como é que Não, a saiu? gente tem várias crises existenciais. Nossa, muito. Porque a gente quer muito que o Volts faça parte e seja também um ecossistema em que a gente consiga contemplar os artistas e consiga contemplar a nossa proposta de falar de cultura pop sem precisar recorrer a tantos artifícios, a tantas Sem coisas. precisar tirar de um pra deixar faltar no outro. Pra faltar no como outro. A gente quer muito que chegue esse acontece. momento. E no momento agora, 2022, a gente tem, pra focar, a gente tá saindo de uma pandemia, ainda não saímos, mas estamos Pezinho na porta, pezinho na porta. De mais É bem longe melhor que o mesmo. ano passado. mais né? perto do que longe. Então. Então agora, tipo, é a oportunidade que a gente o mundo inteiro tá tendo para recomeçar as suas coisas, né? Os seus projetos e etc. E nesse momento, por exemplo, é algo que a gente sente falta. A gente vai ver que a gente vai desembocar para um caminho de eventos, de produção de eventos, porque nesses eventos a gente produz o conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai fazer o evento de RuPaul's. Então, naturalmente, a gente vai entrevistar uma drag queen. Naturalmente, a gente vai trazer mais sobre esse programa para dentro do site. Aí depois a gente vai fazer uma premiere, sei lá, do Vingadores 75. Aí a gente vai fazer o Doutor evento... Estranho 2, spoiler. vai fazer o evento, e aí depois a gente vai falar sobre o Doutor Estranho. Então a gente acaba fazendo com que esses projetos gerem tanto a Conteúdo, repercussão, né? quanto o conteúdo, quanto... E aí a gente sente falta disso. A gente tá recebendo aí, ó. Até Se quiser, cara, tamo aí, porra, tamo junto. Até de ter essa produção amor de Deus. diária mesmo do factual cultural, né? É. São as coisas que acontecem no dia a dia. A gente já Ah, não sim, consegue ter essa Só- atualização Só quando realmente é um diária. factual muito, digamos assim, grande. muito... Que nem o lance do tapa do Will Smith, por exemplo. Isso, Exatamente. isso. Eu vi que vocês botaram lá A e gente tal. pode fabricar alguma coisa Mas, assim. na verdade, não é nem que a gente não queira. A gente tem até condições de absorver uma equipe maior do que nós dois, por exemplo. Uhum. Só que a gente viu que durante esse período, e é uma coisa até que eu assisti muitas entrevistas do Érico Borgo, do Omelete, falando sobre. Porque eu falava assim, será que isso é só com a gente? Não sei se é só com Não a é gente. possível. Deixa eu procurar aqui, Érico Borgo Entrevistas, no YouTube. Fui assistir. Antes de eu ficar muito E era uma rico, coisa- era tipo isso. Ele meio que falava, tipo assim, que demorou Ele falou que demorou... Nunca esqueci disso. Ele falou que demorou 5 anos pra ter o primeiro dinheiro com o Omelete. E... felizmente ele era um herdeiro da... E aí no meio do... 5 anos a gente tá fazendo agora. 5 anos a gente tá fazendo agora, eu acho que tá na hora já, né? E aí ele meio que falava, assim, que antes disso... Como é que ele viveu 5 cara. anos, pô? Mas é porque ele tinha Ele lá era os um trabalhos herdeiro. de coisa lá, de design dele, não sei. Ele é assim... Ele vendia coco na praia. Tinha os freelas, né? Tinha uns freelas lá, entendeu? Tinha os Tá bom. freelas E aí que ele meio que sustentavam. falava Tinha uma isso. pensão que ele ganhava. Que antes disso ele era um trabalho voluntário, igual o Volts é, e que a galera começa empolgada e vai minguando. Que é o que acontece. Uhum. Em qualquer lugar, em qualquer Sim, projeto. sim, né? natural. E aí a gente meio que fala. Então, pra acabar evitando esse tipo de estresse, porque a gente já tem o estresse do evento, a gente já tem o estresse da produção, a gente tem. Esse aí, ter outro estresse, melhor não, fica nós dois, a gente passa A estresse. gente se entende. Esse estresse a gente não passa, entendeu? Deixa eu perguntar aqui, qual é o conteúdo que cada um de vocês, isoladamente, mais gosta de falar sobre, por exemplo? Eu gosto muito de falar sobre filmes e séries, apesar de eu ser meio que uma farsa, porque eu não sou a pessoa que maratona muito, que assiste todos os lançamentos, mas é algo que, digamos que tá ali na minha zona de conforto. Eu gosto de falar sobre, de ter esse trabalho de pesquisar, de entender o trabalho de bastidor também, de saber quem é o diretor, de entender as referências que esse filme traz. Eu particularmente gosto mais dessa área. Eu acho que eu também tô aí. Eu gosto muito de falar de música também. Eu acho que música pop é um negócio que eu... Se deixar aqui, eu falo mal e Maior fã da elogio Anitta que todo nós mundo. temos. E... Ah, é? Tamo aí. Eu gosto muito de música nacional, assim. Eu sou muito fã de música nacional. Mas E eu de acho... televisão, A Anitta né? virou internacional. Agora tamo aí. Tô... Eu nunca fui muito fã de música internacional, assim. Uhum. Mas música nacional eu gosto muito. E gosto muito de acompanhar blockbuster e cinema de modo geral, séries de modo geral. Televisão é um negócio que eu... Porra, televisão é um Eu negócio que olho eu pra ti, eu acompanho vejo muito. uma televisão aqui. Televisão eu gosto muito de falar sobre também. São aquelas coisas, às vezes eu vejo umas trends no Twitter assim, com o que você falaria 30 minutos Sem parar. sem parar? Eu acho que pra mim a televisão... Televisão old school, sem ser hoje em dia esse negócio de old school. Tipo, vou falar sobre o banheiro do Gugu e essas coisas assim. Entendeu? A história do Faustão. Do Faustão e tal. Ele Gosto sabe muito. tudo. E... Não fala assim que a pessoa vai começar a me perguntar aqui, pelo amor de Deus. Tem um acervo na casa Música, dele, eu acho que... Mas bacana, filmes e séries eu sou apaixonado também. Eu adoro, assim. Gosto muito. Eu sou generalista, assim. Sou meio que... sou generalista. Tem que ser assim. comunicação, né? Você- Tchau, tem que ser. obrigado, né? Uhum. Sério que vocês estão mais agora empolgados? Stranger Things.
Cara, eu sou um né? sobrevivente estreia. da época do The Walking Dead ainda, um dos poucos que não pararam na 7ª temporada. Isso aí é um caso sério. Tu gosta de... Sim, E aí é sim. De qual, cara? Qual? The Walking Dead. Walking Dead, eu nunca vi. Não, E assiste, nunca cara. também nem li o quadrinho. Tamo junto. Até a 7ª temporada é boa, cara. É prova de resistência. Mas eu Qual nunca era que vi a gente tava Breaking assistindo Bad, esses por dias? exemplo. Breaking Bad eu adoro. Não, mas a série que a gente tava assistindo. Euforia, essas coisas. Nossa, eu nunca vi Euforia. Cara, Por que é tão uma bom? depressão muito louca. Euforia, ela é uma série teen que não tem vergonha de falar Uhum. do adolescente precário, assim, da dependência Da realidade, química e da... Às vezes não é uma realidade assim, né? Porque a situação da protagonista é de uma dependente química, assim. Então, é um drama adolescente ali, com todas as suas características da pieguice, da coisa, mas eles botam ali um drama muito louco ali. Não sei nem como é que explica isso. Drogas, sexo e depressão. É um negócio assim. São coisas muito presentes, são temas... Que desperta euforia. Exato. Isso tem desde Transporting, por exemplo, né, cara? Mas eu acho que com o tempo, acho que o streaming deu uma liberdade também, né? Porque a televisão sempre foi uma coisa que podou muito as produções de falarem de certos temas. Mas porque se trata com um jeito muito polido. E eu acho que o streaming, a Netflix, essa coisa toda deu Um novo ar. deu uma liberdade criativa que eu Você acho que começa a antes não segmentar o tinha. público, você tem mais liberdade, né? Por isso que tem muita produção hoje em dia. Não sei como. Eu acho que não existe um ser humano que consegue acompanhar tudo hoje em dia, né? Pior que tem, né, cara? Gente que é mais jovem, gente que tem mais... O cara que é um herdeiro, que tem... Tempo livre. É o que Tem um a gente tempo chama de livre ali. tempo Tempo livre, né? né? A gente aqui com 3 turnos todo dia. Eu tenho pouco tempo e minha memória é ruim. Eu adoro Marvel, por exemplo. Só que a cada 3 meses eu tenho que maratonar tudo, que eu esqueço tudo, que é tanta coisa, é uma joia do infinito que Cara, aparece, não sei o que. eu não consigo. Eu não vi, por exemplo, aquela série do WandaVision. Cara, Eu não Então, consegui ver também. E não dá pra eu entender Tá agora o Doutor Estranho 2, porque eu não vi. Então, Eu tô preenchendo com a minha imaginação. Assim. Mas Que é uma série interessante. muito boa, é uma série muito boa. É uma série boa, É é. melhor do que a trilogia do Thor. E eles estão repetindo a mesma coisa que fez eu parar de comprar as revistas, que era continua do Homem-Aranha, continua na revista Hulk. Então, porra, eu vou ter que comprar o Hulk também. Não, mas WandaVision é muito boa. A do muito Loki também é porque muito acaba boa. que esses filmes eles Estão como uma quadrinizando série, o cinema. Eles vão Tira o serializando palavrão na edição. os filmes. Hoje em dia você acompanha os filmes da Marvel, não é mais um filme, é tipo assim, faz parte de uma série Sim. gigante. É como um episódio, né? Uma boa pergunta. É como um episódio. Então faça. Olha, pelo É, amor de é Deus. secreto. Maracanã. Eu percebi uma coisa que vendo com meu filho, ele vendo aquele Superman do Christopher Reeve, ele ficou revoltado. Pai, que filme ridículo. Eu vou te dar, vai ser um filme clássico. Não bate nele, não. Mas voltando à Vaca Fria. A gente está percebendo com a utilização de temas assim, tão complexos como multiverso, que finalmente a indústria percebeu que o público está preparado para isso, que isso não é filme para criança, que esse conteúdo pode ser complexo e vai ter um público enorme. Blockbuster. Eu acho que... Não sei. Aí é um estudo de uma de grande público, questão. assim, né? Porque eu acho que não é mais tão pra criança, assim, esses filmes... Pra criancinha, assim, né? Tipo, pra pirralho. Eu acho que não é mais, assim. Porque se você olhar os antigos, eles tinham essa pegada. Assim. Tudo era mais caricato, né? Eu acho que... Inclusive lançaram, desculpa interromper, porque eu me lembrei agora. Lançaram agora aquele filme Tudo em Todo o Lado ao mesmo tempo, né? Esse filme agora que é... Pode ser qualquer coisa. Que é sobre o multiverso e é, digamos assim, um filme que não é nem da Marvel, nem da DC, não é baseado em quadrinhos, Não, mas é baseado na ideia do multiverso, por exemplo. Que já vem e com que é essa complexidade. e é uma coisa que muito. vem desde sempre. Só que acontece muito que o multiverso, se você vai discutir isso, assim, tem... Às vezes os quadrinistas antigos, naquela Marvel e DC antigamente, você tinha ali momentos em que os quadrinhos iam se adaptando. Por exemplo, você começava... Crise das Infinitas Terras. Isso, aí você, por exemplo, por quê? Porque você desenvolve um personagem e aí de repente você percebe que aquele personagem ele é muito bobo para determinada época. Sei lá, quando começaram a surgir movimentos... Nós estamos falando do Super-Homem. Movimentos... Todos eles. Mulher Maravilha... Mulher Maravilha, Batman... enfim, todos os personagens. A cartela de personagens
inteira da Marvel e da DC, assim. Você vai apresentando esses personagens de acordo com o reflexo do público daquela época, né? Se o público ele tem menos informação, enfim, você pode entregar um personagem um pouco mais superficial. Com o passar do tempo, vai surgindo um movimento social, vai surgindo... A sociedade vai mudando, vai amadurecendo em determinados Ele temas. fica extemporâneo. E aí você olha para aquele personagem e você fala assim, que boboquinha, né? Tipo, uma coisa assim... Nada a ver. nada a ver. E aí você começa a ver personagens surgindo, tipo Pantera Negra, que surgiu numa época de uma luta racial nos anos 70, anos 80. Já e tudo mais. ganha um outro Só peso que, ali. quando você insere um personagem desse, às vezes você percebe que você precisa mudar um outro por uma questão mercadológica, você precisa mudar uma origem de uma Mulher Maravilha, você precisa mudar uma origem Ou de um Super-Homem, ou acrescentar alguma alguma coisa. Ou até mesmo furo de roteiro. Às vezes o personagem aparece namorando uma pessoa que ele não tinha apresentado antes, e aí você, às vezes, por uma necessidade narrativa e por uma necessidade comercial, ou para você adequar aquele personagem àquela época, você cria uma crise das infinitas terras, que é um momento em que os roteiristas se juntam para rebutar o negócio, para dizer assim, vamos começar aqui do zero, vamos usar os mesmos personagens, mas vamos tentar evoluir, tentar adaptar, atualizar esses personagens pro tempo que a gente tem agora. É um problema grave se você parar pra pensar como Peter Parker passou muito tempo como um aluno da UFMA. Era um cara que nunca se formava. Tá? Sim, A vida dele era sempre aquela coisa. Exato. Tá? Eu acho que hoje em dia o multiverso ele tem é muito pra você dar a possibilidade de correções, mas eu acho que é muito questão mercadológica. Hoje em dia mais, porque, por exemplo... Pra conseguir acompanhar também o que a gente... Porque como você espera hoje. Inclusive, desculpe interromper, eu também imagino que seja bom para fazer também parcerias entre empresas, a Sony com a Marvel, por exemplo. Entendeu? E eu acho que é uma questão, hoje em dia, mercadológica. Comercial, eu acho que hoje em dia é muito comercial, assim, porque é como, por exemplo, você tem a DC, por exemplo, que lançou alguns filmes no cinema, nem todos foram bem quistos, bem aceitos. E aí elas, de repente, começam a lançar aí o Flash vem, aí vai ter um filme do Flash que vai mudar tudo do começo, e de repente ninguém sabe mais se o Super-Homem, que é o do Henry Cavill, vai continuar sendo, porque eles vão adaptar. Aí ninguém sabe mais de nada, entendeu? É uma desculpa que a empresa tem pra que tem um aspecto mudar. Um aspecto mercadológico nisso aí interessante, que é o seguinte: quando você fazia o filme do Super-Homem no passado, aquele é de 78, aquele filme. Sim. O cara, não, a gente tem que pegar o mercado mais amplo possível. Isso. Hoje em dia, como você está tratando de temas muito específicos, assim... É mais segmentado. O cara que vai entender multiverso, ele precisava ter lido a revista. Exatamente. O público está muito mais segmentado e é um público enorme. E esses personagens, eles vão surgindo para atender, hoje em dia, demandas, assim. Você tem os grandes ícones, por exemplo, você tem o Homem de Ferro, você tem o Capitão América, você tem o Hulk... Mas os outros personagens que vão surgindo, eles vêm para atender determinadas demandas, assim, por exemplo, é como você começar a dar espaço para personagens negros. Você faz filmes com personagens, sei lá, teve um Cavaleiro da Lua agora, né, que estreou na... Boa, bem lembrado, série muito, muito interessante. Que é uma série totalmente diferente. Aí você percebe a Marvel querendo não só explorar o personagem famoso, que seria muito mais fácil. São personagens que nem tinham revista no Brasil. E eles são bons a Marvel nisso, pegar gente de segundo, terceiro lado C, ED. Era isso, né? Assim. E aí, tipo, você começa a fazer filme de gênero, você não faz mais o filme do personagem. Veja bem, o Pantera Negra ainda aparecia nas revistas. Cavaleiro da Lua, não lembro dele. Assim, pois é. Muito obscuro. 1970 e alguma besteira assim. Acho que foi 75. 75. E aí, tipo, você vê a Marvel, por exemplo, começar a trabalhar filmes. Era muito fácil, por exemplo, antigamente você fazer o filme. Muito fácil, não, né? Milhões de reais. De dólares. A Marvel ouvindo isso. A Marvel ouvindo isso. Você pegar o personagem, você vai fazer o Hulk, um filme do Hulk. Cara de verde. Você meio que já sabe. Você já sabe meio que de onde vem pra onde vai, assim, você já sabe mais ou menos. Mas um Cavaleiro da Lua, você precisa apresentar esse cara para as pessoas, para a maioria das pessoas. E você tem a oportunidade de trabalhar um gênero de filme de terror no negócio. Como no Doutor Estranho muito foi falado, você vai trabalhar o gênero do filme, você vai colocar o personagem dentro daquele contexto. E não vai ficar querendo saber como foi que o Doutor Estranho começou a levitar e a joia verde que leva ele para baixo da égua. Enfim, você começa a ter vertentes ali, né, desses personagens, porque eu acho que também é uma demanda nossa. Você não quer mais
sentar no cinema pra ver a história do Homem-Formiga. Isso é a mesma que história não ali sei o quê, que é interligada, mas a ela jornada do caminhando herói. muito pro... Esse né? Homem-Formiga, inclusive, já começou pelo segundo É. Homem-Formiga. Porque você vai fazer a jornada do herói ali, do cara que não tinha nada, sei lá, que perdeu tudo, aí que tem a oportunidade de virar herói, no primeiro momento ele renega, depois ele vai querer, e depois aparece o vilão, e que depois... Vários filmes da Marvel fazem isso. E aí, de repente, eles percebem que se eles continuarem fazendo mais 10 filmes assim, vai ficar ralado o Uma hora vai negócio. flopar. E aí, tipo... Você começa... Aí, tanto que vem Morbius numa dessas. Eu ainda nem assisti, mas diz que é ruim que só, né? Horrível, disseram que é horrível. Numa dessas vem Morbius, que é um personagem com outro, uma outra Porque a gente estética, chegou num enfim. ponto daquele filme do Liga da Justiça, eles terem... O público conseguiu bancar a edição do Sim. Zack Snyder. Quer ver que é o fã ali no seu estado bruto tentando... Isso é inacreditável. O próprio, 15 anos atrás. os fãs de Sonic odiaram aquele primeiro design do personagem. Sim. A empresa teve que adiar para remodelar o personagem. Exatamente. modelar. Quando eles lançaram cartaz, a galera que era fã não ficou satisfeita, eles exatamente. tiveram que mudar. E Que, por sinal, o Sonic 2 é muito bom, viu? Só fazer propaganda que adorei. Você volta pra origem dessa coisa até que vocês estão fazendo... Acho que descobriram esse mercado aqui de fazer o evento, né? Aham. Star Trek é uma série que foi a primeira que percebeu isso. Que eles, quando cancelaram a série nos Estados Unidos nos anos 60, começaram a receber carta dos fãs. Eles não acreditavam Pedindo, que aquilo né? tinha fã. Tá, cancela Não, mas isso aí, você esse estava negócio, assistindo acabou por isso. ele, acabou, esse cara é o diabo. É tipo isso. Não, mas é... E até hoje, isso é a grande fonte de renda de um cara que participa de um episódio de uma série de Star Trek, ele tá com Sim. emprego pro resto da Não é? vida. Ele vai para aquelas conferências dos trackers. É por isso e tal. que antes era até meio... E ele consegue sustentar isso Sim, por muitos era anos, meio- né? Ele é vergonha obrigado alheia, a né? entender do negócio. Né? Um tempo atrás era meio vergonha ali você Exato. ser... Tracker. Eu tive que esconder durante muitos anos. E até pros Hoje próprios ele atores, assume. né? Tipo Assume, assim, às sair do vezes você ser chamado pra fazer ser um personagem, um herói no cinema, não é... Hoje em dia é um peso muito maior, assim. Você fala assim, caraca, você comemora já. Veja a Bruna Marquezine aí, né? Que de repente agora vai ser protagonista do Besouro Azul da DC. E aí, Besouro Azul, quem que lê Besouro Azul? Ninguém sabe, ninguém sabe. Vai dar milhões de dólares e vai estar na Comic Con e vai ser contratado joga para ela no eventos. e não mercado sei o quê. internacional também. O Rodrigo Santoro não fez lá o Westworld? Pois é, Depois então... de ter feito o Rei dos Persas lá? Pois é. Não era o Sim, nome? o Xerxes. Xerxes, exato. Eu acho que hoje em dia esse negócio do Que era uma revista em quadrinhos. do Sim, blockbuster 300. tá bem, assim, tá bem avaliado. Ainda que eu já Tá começa... com boas oportunidades. já começa a existir comerciais. um movimento ali meio que com anti-blockbuster, né? Tipo... Agora Existe, mas ao mesmo tempo os grandes atores Até no Oscar mesmo. cederam. E é porque primeiro os produtores começaram a colocar dinheiro. A gente precisa colocar um grande ator também. É. Não pode botar qualquer um. Isso aqui é uma coisa séria. A complexidade do roteiro exige um cara bom. Exatamente. E dá carreiras, né? E aí, tipo, Gal Gadot, né? Ixi, Maria, meu Deus do céu, vou dar uma... Mas é um negócio que ecoa por muitos anos, né? Tipo, é uma coisa que você entra meio que entra pra história, assim. Porque é como você vê a Linda Carter, que fez a série da Mulher Maravilha lá em 1900 e carne de porco, e hoje em dia ainda é convidada pra fazer participação, e vai em evento, e aquela Pressão do confusão. público. Daqui 30 anos, a Gal Gadot ainda vai estar indo no Sim, evento, Com certeza. como a Mulher Maravilha, e as pessoas vão estar emocionadas. Então, assim, é um negócio que se perpetua, É não pra é? vida mesmo. Não é só um filme de sucesso, assim. Você acaba virando um ícone na sua profissão, assim. É muito louco isso. A partir do filme de super-herói, por exemplo. A partir de um filme de super-herói. Sim. Entendeu? Então é muito louco. E porque o fã... Cara, o cara que é fã, ele gasta muito dinheiro. E é por isso que é um mercado vivo. Que se mantém. E que a gente fica fazendo aqui em São Luís, pelo amor de Deus, vejam isso. Porque o cara que é fã, tipo fã de futebol, pô. O cara que é fã do Flamengo, ele compra a camisa, compra o boné, compra a porra da caneca, compra não sei o quê, e vai lá pro Peru assistir o Flamengo jogar em cima de uma montanha e de cabeça pra baixo. Então, assim... Esse jogo a gente ganhou. O fã do Flamengo faz isso. Faz, entendeu? O fã do Sampaio faz, o do Moto faz. O cara que é fã de quadrinhos é a mesma coisa. Aqui é a decoração. Isso aqui, ó, o negócio desse aqui, ó. Gente. 3 arrobas, barra de ouro isso aqui. A gente pode vender ali, a gente paga 3 meses de aluguel. O que o mercado Então, via como criança cresceu. E manteve digamos assim, a sua afiliação emocional. Aquilo ali, Exatamente. né? Tanto que o pessoal do... A gente Vamos lá, começar a produzir nós, boneco, eu não acho vamos? que é Acho um que boa. A gente comprou uma vai impressora anotar 3D. Vocês só tem... Com personagens da cultura local. o personagem do Carzumalho, olha com óculos escuros ali.
Enfim, mas você só produz atualmente camisas. A gente vai por safras, né? A gente faz as camisas, porque a gente fazia umas camisas de... Era pra ter até vindo com uma, né? Que a gente, por exemplo... Fuleiros, né? Eu vi lá que vocês têm lá. essa oportunidade. Mas a gente faz esses trocadilhos com cultura pop, assim. É o que Na mais época sai. que WandaVision tava no hype, a gente fez uma camisa lançou uma especial. inspirada. Poxa, façam com o WandaVision. Meu iaia, meu ioiô. Boa, Bote é uma a- boa sacada. A gente trabalha só com essas sacadas. Né? Tem um que é uma frase clássica dos filmes do Tarantino, escrito e dirigido por Tarantino. A gente botou escrito e dirigido por Nazaré Tedesco. Sim. Então a gente vai fazendo essas brincadeiras. Mas deixa eu perguntar, desculpa interromper de novo, mas é porque... Não, pode interromper. Ele O podcast Para é com isso, isso. É isso. entendeu? Desculpa, cara, desculpa. E o podcast é Hoje eu dele. estou, não sei, eu estou um tom animado. Mas Vamos ver deixa se eu ainda tem algum bom. Acho que é o café ali do Aranha. Deixa eu perguntar, mas quando envolve assim, por exemplo, eu falei do Vando, tem que pagar algo pra alguém, correto? Quando usa o nome do Vando, por exemplo. Existe uma coisa chamada clandestinidade. Polícia Federal não veja É por isso que a esse gente podcast. vai por época, entendeu? Porque a gente é igual cambista. A gente bota as coisas assim no chão, quando vem a polícia, a gente vai embora. Não, tá bem. Gente, é mentira, Mas é pelo porque- amor de Deus. Então, é piadas, né? Humor e piadas, galera. KKK. Não, a gente vai na fé, assim. A gente vai na fé. Se alguém falar assim, a gente vai dizer, não tô sabendo nada. O que é isso? Aquele Instagram? Friends. Não tô fazendo isso aí. Não, nada a O que é ver. isso? A gente tinha essa vontade de fazer, tem até hoje, com a Besouro, umas camisas, né? A gente só tem esse medo, assim, né? Faz, cara, faz, é legal. Se com a gente tá dando certo até agora. Não, a gente tira muito porque... Não, a gente não vai estimular a pirataria, né? Mas é tipo... a galera faz, entendeu? A gente faz umas coisas mais... A gente não vende em grande escala, por exemplo. A gente Sim, faz claro. umas coisas mais... A gente faz uma tiragem pequena e vende... Geralmente são em períodos que a gente precisa montar eu ia montar uma Basicamente. frase bonita pra dizer isso, mas é quando a gente precisa de dinheiro. Entendi. Aí, então, assim, não estamos precisando mais, a gente não faz. Aí depois a gente junta mais um pouquinho, investe mais um pouquinho. Mas é isso. Tanto que a gente tava até outro dia falando assim, cara, a gente precisa começar a comercializar a marca do Volts, porque a gente não tem problema com ninguém, né? É nossa, né? nossa, vai. Quem quiser comprar. Até porque a gente às vezes faz umas camisas de produção, de eventos, a gente Que o bota pessoal assim, Volts. pergunta depois onde é que tá vendendo a Que camisa. vendeu não, galera. Tem um nome produção aqui atrás. ó. Vocês querem, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Aproveita e trabalha com a gente. Você sabe que existem outros Volts também. Tem o estúdio Volt em Goiás, tem o estúdio Volts no Pará e também Todos vieram depois da gente. Mais um tópico sensível. Até Já a não precisa. Volkswagen trocou o Volks. Foi. E tem Foi também o o Júnior, também fazendo aqui merchandising, foda-se. Tem o Júnior Não Volts, foi que a gente a viu na concessionária. Feira do Júnior A Volts, gente viu Aqui? na Feira do Empreendedor, não Foi, a gente foi na frente do empreendedor. Vamos lá Aí pegar a gente viu inspirações. lá um Volts. Júnior Aí, Volts. Olha que safado. Mas outro segmento, outra coisa. Mas a gente viu também. Mas tem um monte de volts aí que é com Z. A gente né? não conta, né? A gente não fica... Esse aqui do Goiás é com Volt, é só Volt, estúdio Volt. Aí a gente fica mais felizinho porque a gente é o único que é cultura pop, é comunicação. Quando Tanto você que o Volts lembra- ele é roxo porque a gente sabia que quando a gente começa... Volts, naturalmente, energia amarela. Amarelo. E aí a gente sabia... Agora justamente o oposto na escala cromática. E aí por quê? Porque a gente sabia que a gente fazia um trabalho parecido com o Omelete. E aí a gente falou assim, não vamos fazer um negócio amarelo, porque, Porque se- amarelo é... Omelete. Já vão já comparar. relacionar, exatamente. Então vamos fazer uma coisa diferente, bora botar um roxinho aqui. Que aí o roxo, por quê? Porque roxo, porque a vida Porque transmite pra onde- sensações pra- boas. entendeu? Mistério, sei lá. Você tá vestindo a camisa? inclusive? Roxo. Exatamente. Que, por sinal, também é o próprio... Também é... Porque são cores bonitas. Roxo é né? nobre. Uma coisa Sim. Entendeu? Nobreza. Dá um tom. Exatamente. Criatividade. Mas quando e tal. você lembra que o Capitão Marvel é da DC, Mas é o nome antigo esse, né? Que hoje em Tá. dia é o Shazam. Shazam, justamente. Hoje em dia é Shazam. Mas era por justamente... teve esse birulho aí mesmo. Bugou. Coisas da história aí, né? Marvel e DC. Eu achei que ia falar alguma coisa sobre as cores do... Não dá nada a ver, né? as cores são amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. É. Pois é, caras. E aí a gente faz isso. E falamos sobre essas coisas diariamente. Acho que ficou E bacana. essa é a nossa Maravilha. história. Acho que ficou bacana, cara. Vocês querem fazer a Eu chamada acho que de é algum muita evento? coisa. Assim, de alguma- Queremos chamar todos vocês que estão assistindo agora para comparecer a todos os nossos eventos. A todos. A todos. Quais vamos fazer no futuro? Não importa se você sabemos. gostar de K-pop, não importa se você gostar de RuPaul's, vai em todos. Você que acompanha séries obscuras, assim, mande cartas. E pra acompanhar, assim, pra saber dos eventos que a gente faz, tem que acompanhar mesmo, porque a gente ainda,
como a gente não tem o nosso próprio shopping, como a gente não tem ainda, vamos chegar lá ainda, como a gente não tem o nosso próprio espaço para realizar esses nossos eventos, a gente depende muito dessas parcerias, né? Então, nem sempre a gente consegue espaços para fazer eventos com antecedência bacana para poder a gente divulgar, se organizar direitinho. Então, às vezes a gente faz um evento em 2 semanas. De repente aqui a gente tá aqui, de repente anuncia um Doutor Estranho da vida. A gente vai. Literalmente, esse de RuPaul's que a gente tá organizando já é sexta que vem. A gente começou a organizar agora. Então acompanhar. Mas assim, a gente tá. Final do ano temos Prêmio Volts. Certeza. Uma categoria. Em nossos corações. A Briga podcast vai rolar? Aí é uma surpresa que a gente vai lançar aí, depois vamos mais ver. ali pra frente. Porque a gente tinha 20 categorias na primeira edição, aumentamos pra 25, porque começou a chegar um monte de gente pedindo categorias. Faz a categoria de não sei o que. Aí agora é legal porque fez... a gente percebe que, assim, se existe uma categoria, porque existe um grande mercado aqui em São Luís. Então, tem muitos DJs, como foi... Uma das categorias novas dessa última edição foi de literatura, DJ, telejornal. Então, é um espaço bacana. Podcast, que tem surgido vários aqui em São Luís também, né? Provavelmente a gente vai ter mais essa categoria. Talvez. Aí tem uma galera, tem tipo Já a galera da maquiagem. Muitos são feitos tem a aqui galera também, no Filho do Aranha aqui. Muitos são feitos aqui. Então, aí, ó, viu? Tem que botar melhor estúdio. Melhor saber. Melhor desconto. Pois é. E aí, então tem que seguir mesmo. E assim, de eventos programados que a gente tem, a gente vai ter esse de RuPaul's que vai ser agora dia 22. Vai ser uma transmissão ao vivo. Aonde? Não vai ser legendado nos... Pode falar? Pode. São Luís Shopping. Pode falar. São Luís Shopping. E aí, galera do São Luís Shopping que estiver assistindo, patrocina aqui. A gente não é que nem a Globo, que o cara bota o patrocínio no boné e eles filmam abaixo do... Vai ser lá e vai ser gratuito. É um negócio assim, gratuito pra galera aí. O importante é confraternizar. Vai ter... A gente vai ter umas brincadeiras, umas dinâmicas que a gente faz valendo alguns brindes e tal. E nesses brindes vai ingresso de cinema, vai caneca, vai ingresso pro circo, vai um monte de coisa. E é isso. Aí, final do ano, temos Prêmio Volts para os artistas locais. Lá para outubro, após as eleições, depois? Dezembro, mais ou menos. Dezembro? A gente gosta bem no finalzinho do ano. Que são 2 meses de votação. Então, a gente bota geralmente outubro e novembro de votação e dezembro a cerimônia. Não vão se confundir com as eleições. Por favor, saibam votar corretamente. Exatamente. Importante. Também tem isso. Importantíssimo. Misericórdia. E é isso, caras. E acompanha a gente. Mas o evento em si é novembro, né? O evento geralmente a gente faz na primeira semana de dezembro. Sim, sim. No primeiro fim de semana de dezembro. Já tem um lugar específico já? Onde vocês fazem? Pois você perguntou naquela hora sobre ser três... Três categorias. Três indicados por categoria. Vocês têm 3 lugares... É meio que isso, entendeu? Porque a gente faz parceria com as 2 edições, a gente conseguiu a parceria com o Sesc, né? Que eles cederam. Foram realizadas lá no Teatro Sesc. Foi no Teatro Sesc, que tem a capacidade e a gente tem que atender a limitação. E aí a gente acabou fazendo lá por causa disso, assim. Mas, sei lá, esse ano a gente conseguir fazer num espaço maior, a gente até aumenta a quantidade de pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente para concorrer. A única dificuldade que eu senti foi em longa-metragem, você acredita? A gente teve muita dificuldade em ter votos, assim, para longa-metragem. Nossa. Votos, assim, para produtos diferentes. Eu não sei se é porque não tem. Na hora das indicações livres. Na hora das indicações livres. Tava indicando sempre o mesmo filme. Mesmo filme. A gente ficou, esse filme precisa de um concorrente. O concorrente precisa... Vocês podem colocar o concorrente, Doutor Estranho. A gente pode talvez jogar assim Cara, mas realmente, é porque aqui de fato se produz pouco longa-metragem, né? Eu tenho essa impressão. Pouco, eu acho também. Eu tenho essa impressão, não sei. Eu tenho essa... Até porque a gente procura pra gente divulgar também. Então não é sempre... Não. Quase nunca a gente tem algum longa-metragem pra divulgar, assim, com frequência. Às vezes é uma vez a cada... Fica o aviso o da Panela Lobão foi quando que ela lançou? Mas aquele é o 2019, concurso, o concurso, né? Em 2018, não foi? Foi 2018, eu acho. Fica o aviso assim, ajude o coleguinha a fazer também o seu longa-metragem. Eu sei que é porque também é caro pra caramba. Se você fizer sozinho, não tem categoria. É uma confusão, né? Tipo... eu sei que é puxado, assim, pra todas essas categorias, assim. A gente gosta de fazer essas coisas também, porque a gente sabe que é difícil pra você conseguir fazer o clipe, é um parto ali, tipo, pro cara conseguir publicar um quadrinho, pro cara conseguir publicar um livro, aí entra numa... muita luta, né? A gente vê o trabalho pronto, assim, lindo, mas mas longa-metragem pra esse ano, lançou algum? Vocês ficaram lançando? Eu ainda não fiquei sabendo nenhum. Tá aí, ó. Corram. Dá tempo, galera. Quer dizer, tem um... Mas não façam isso de fazer filme pra fazer pra
fazer filme pra participar de festival. Já fiz isso e dá uma merda, cara. Fica uma Não bosta. compensa. Não compensa. Depois é outra história, é outro podcast. Eu acho que tem um Seis e Maria 2 aí, né? Tipo, que eu sei que estreou, acho que já pode contar com mas... isso. Assim, aqui em São Luís, ainda não ouvi falar. Minha memória também não é referência de nada, mas... Já pode Não ter a ouvi falar. edição. Agora, qual foi o melhor moleque Tu é Doido? Talvez tenha um Moleque Tá Doido 4, né? Que eles estão anunciando. Vai ter o que 4, vai ter com o Tera Santana, né? Vai ter o... Vai ter. esse Trapalhão participando. Eu acho que vai ter, sim. Curupira já foi. Mas assim, é massa pra galera... O prêmio é bom até pra galera poder ter uma data, se botar como meta pra produzir. Deadline, claro. Né? Às vezes eu já escutei, por exemplo, cantores falando... falando que, tipo assim, vão lançar um clipe pra ver se... Entendeu? Uhum. Tipo, ver se dá certo, se... entrar ali nos Tentar lançar logo pra principais. ver se consegue concorrer. Concorrer. Sim. Porque às vezes é legal porque você dá uma vida extra pro seu trabalho. Às vezes você lança o trabalho em março, sei lá, um curta-metragem, lá em dezembro ele ainda tá sendo falado porque ele passa 2 meses, 3 meses sendo falado, assim. Com a chance de ir pra um pós, assim. Porque tem televisão, tem rádio, tem... Uhum. Então, assim, é um negócio bem legal, assim. E sigam a gente também, a gente vai... A gente é de supor que vocês estão em todas as redes sociais, né? Estamos, menos no Facebook. Porque né? fechou o Facebook. Né? Ninguém mais usa o Facebook. Entendeu? Coisa de velho. Só a gente velho. Os antigos incas ainda usam. Mas a gente tá no Twitter. Inclusive, eu quero fazer algum registro. Assim. Tem muita gente, às vezes, que pergunta essa coisa de direitos autorais que você falou. Outro dia, a nossa conta foi derrubada do Twitter. A gente não conseguiu... Vocês explicaram por recuperar. quê? O que A Beyoncé. Ela derrubou O que é que vocês fizeram pra ela? A gente divulgou um trabalho dela, a gente divulgou o clipe dela. Não lembro qual foi. Foi um trabalho que ela fez aí. E que aí a gente recebeu uma notificação e eles já chegaram já com o pé na Porque porta. vocês postaram o arquivo do vídeo. Arquivo do vídeo, Entendi. divulgando o clipe dela. Divulgando. Olha o que ela não precisa Ajudando do Volts pra se Beyoncé, divulgar. a a gente gente tava aqui foi dando tentar nossas ajudar migalhas pra ela. Beyoncé. E aí Porra, ela... Beyoncé. Foi. E também, acho que não sei se foi a empresa do Fortnite, não sei se foi a Blizzard ou foi a Ubisoft, não sei. Também que a gente divulgou um trailer e eles caiu na parada de direitos autorais do Twitter. E aí a gente não conseguiu recuperar. Aí a gente fez um perfil novo, estamos ali bem pobrezinho de seguidores, galera. Então quem puder aí, ó, vai lá, @sitevolts no Twitter e estamos lá tentando reerguer nosso Twitter. Mas estamos no Instagram também, @sitevolts. Instagram, YouTube. Twitter e YouTube. YouTube. Temos tem uma página de quem E procurar. eles não estão no Facebook. Então quem quiser fazer uma página... Pode fazer um fake, pode ir lá. Se usar os links, a gente até deixa. A gente até manda os links, assim, faz esse trabalho pra gente aí, que a gente aceita. Deixa eu perguntar, e vocês, o podcast você parou, não tem mais? A gente fez durante a pandemia, foi uma coisa mais experimental, assim. A gente fez o Volts Podcast que a gente tinha 4 programinhas, assim. Podcast é coisa de desocupado, rapaz. Nada, a gente acha o máximo, assim. Nossa, é o máximo. E aí a gente fez Malditos falando podcasters. sobre música, falando sobre os filmes, sobre literatura, então assim. Só que aí não é uma coisa que a gente faz mais hoje, assim. Até Foi por mais essa pontual, coisa. porque na época era o formato que ainda tava dava mais pra fazer por causa da acessível pra pandemia, gente todo mundo nas produzir. suas casas. E aí a gente conseguiu desenrolar isso durante a pandemia. Quando voltou, a gente não deu continuidade. Mas a gente tem um monte de vídeo lá, galera. A gente tá preparando um monte de vídeo também pro YouTube, uns formatos novos, então... Inclusive, acompanhe. Botem fé Vale a nesse pena. projeto. Vale a pena. Durante o ano a gente faz umas coisinhas legais aí. A gente faz os barulhinhos. Faz umas coisas. A gente dá uma sumida de vez em quando, mas é porque é pra poder a gente ser reenergizado. De repente a gente volta com uma transmissão, traz alguém famoso pra cá, pra São Luís. É assim. É assim que a gente funciona. Então é isso aí. Foi um bom prazer conversar com vocês dois aqui. Foi maravilhoso. A gente que agradece o convite. Agradecemos demais. Acho que foi o nosso podcast que rendeu mais tempo, 1h30 talvez. Ah, foi? Eu acho que foi. Ah, que bom, Sim, então. A a gente gente fala fala pra igual a caramba mulher da mesmo. cobra. Não, foi ótimo, adorei, foi bem legal, porque eu nem percebi, mas vai uma coisa menina da outra, é maravilhoso assim. Então foi maravilhoso, gente, obrigado mesmo. E é isso aí, estamos aqui no final desse podcast da Besoura número 6. Exato. Semana Valeu. que vem, Villain the Fool. Tá fácil. Valeu, Ator de galera. Duende Verde. Valeu.